Salve! Segunda-feira, dia 6 de julho, milhões de pessoas vão às ruas de Teherã no funeral de Ali Khamenei com ameaças a Trump e promessas de revanche. O presidente dos Estados Unidos pressiona Gianni Infantino depois de um cartão vermelho e o atacante dos Estados Unidos é liberado pela FIFA para jogar de novo. Flávio Bolsonaro faz dança da tchutchuca e viaja aos Estados Unidos para pedir que Trump adie o tarifaço contra o Brasil para depois das eleições. O Itamaraty alerta para risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil depois de classificação do CV e do PCC como terroristas. E Alexandre de Moraes manda recolher armas de Jair Bolsonaro nesta segunda-feira e caça registro de CAC do ex-presidente. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente. Milhões, muitos milhões de pessoas participaram hoje do cortejo fúnebre do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em Teherã. Vestidos de preto, os participantes levaram bandeiras do país, fotos de Khamenei e faixas com promessas de revanche. O cortejo saiu da Praça da Revolução e seguiu até a Praça Azadi, depois de 2 dias de cerimônias religiosas. Entre os participantes, havia cartazes com ameaças a Donald Trump e um boneco que representava o presidente dos Estados Unidos enforcado. Khamenei e familiares foram mortos em ataques dos Estados Unidos e também de Israel, e o presidente Massoud Pezeshkian disse que a mobilização mostra a união do país e rebateu Trump, que havia classificado o luto como encenado. Daqui a pouco a gente vai até Teherã com a Laura Capriglione, mas por enquanto estamos aqui na bancada com a Suzana Botar e também com o Rodrigo Viana. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Está até meio zureta depois do que se passou nesse domingo. Mas vamos começar aqui pelas manifestações do Irã, que são manifestações religiosas, são manifestações sociais e são manifestações políticas. Mas é impressionante esses milhões de pessoas na rua. Daqui a pouco a Laura traz detalhes para nós, Suzana. Pois é, Edu, essas manifestações provam para a gente que a historinha que o Ocidente, os Estados Unidos contaram de que o governo iraniano era um regime odiado, terrível ditadura que estava a um fio de cair, certo? Que era igual um dominó, você derruba ali a peça primeiro e vai caindo tudo. E essas manifestações enormes, gente, são milhões de pessoas que estão hoje nas ruas do Irã. O funeral ainda vai seguir para o Iraque também, também vai atender a população xiita do Iraque. Então, é um dos maiores funerais da história deste século, certamente está aí, com certeza, entre os maiores. E é para justamente desmistificar essa história de que o governo iraniano é totalmente odiado, não tem apoio popular. Em que mundo um governo que não tem apoio popular leva milhões de pessoas às ruas, homens e mulheres, bom lembrar, que sempre disseram que as mulheres seriam as que mais odiariam o governo iraniano, está aí para provar que não é verdade essa história. E por mais que a gente tenha discordâncias em relação ao governo, isso não nos deve impedir de ver a realidade e concluir que, de fato, boa parte do povo iraniano aprova e está ao lado do seu governo, principalmente na defesa do seu país contra uma guerra criminosa que viola a lei internacional sem justificativa. Então, esse funeral, acima de tudo, é uma demonstração de força da República Islâmica do Irã e que desafia aí as narrativas do Ocidente a respeito do tema. São imagens que impressionam a gente. Bom, não precisa dizer o óbvio, eu não sou islâmico, eu não gosto de governo que mistura com religião, mas não interessa o que eu gosto ou o que eu não gosto. O Irã tem o governo que foi escolhido pelo povo iraniano. Assim como a gente, pelo menos aqueles que não são vira-latas brasileiros, não gostariam de ver outras nações vindo aqui determinar o que a gente deve fazer. Isso é uma demonstração de orgulho nacional dos iranianos também. E de uma cultura de longuíssima duração, né? De uma cultura, eles sabem que eles são herdeiros de uma civilização que vem de muito longe, muito mais antiga do que qualquer outra civilização aqui no mundo, no chamado mundo ocidental.
Olhando também para essas imagens, eu fico pensando nesse movimento um pouco mais de médio prazo que tem acontecido no planeta desde que caiu a União Soviética. Ah, você está voltando muito para trás, mas não, para a história é um período curto até, né? A gente tinha 2 blocos no planeta. Com a queda da União Soviética, a imposição de um bloco só, o poder desmedido dos Estados Unidos. E os Estados Unidos passaram a fustigar aqueles poucos núcleos de poder que ainda desafiavam o poderio da potência única que eles pretendiam estabelecer no planeta. China e Rússia conseguiram ainda se compor porque tem arma nuclear, mas há outros núcleos de resistência, pelo menos havia. Um deles no mundo muçulmano, e presta atenção, não é mundo árabe, porque Irã não é árabe, mas é muçulmano. Mas no mundo muçulmano havia resistência ao poderio dos Estados Unidos. Aonde? Na Líbia, no Iraque, no Egito, na Síria, no Irã. De todos esses, os Estados Unidos conseguiram derrubar os governos no Iraque, na Líbia, agora recentemente na Síria também. Sobrou o Irã e o Donald Trump previa que ia fazer esse strike final com o assassinato do Khamenei. Não conseguiu. Uma risca foi passada ali no chão. E o preocupante para nós aqui na América Latina é que o outro núcleo de resistência é aqui na América Latina, ou era pelo menos, com os governos que vieram do começo do século XXI para cá. Então a Venezuela, o Brasil, a Argentina do peronismo, do kirchnerismo, né? Esses países, Bolívia do Evo Morales e do MAS, boa parte também já conquistados pelo Donald Trump. É muito mais fácil a essa altura reconquistar a América do Sul, como nós estamos vendo, porque aqui não precisa necessariamente de guerra, do que lá no lado do mundo muçulmano. E a resistência do povo na rua, se de um lado nos dá a esperança de que é possível resistir contra o poder imperial, deve nos preocupar, porque se o Trump não pode avançar lá, ele vai avançar aqui, como já está avançando, sequestrou o Maduro e ameaça também as eleições aqui no Brasil. Fiquemos atentos porque é tudo parte do mesmo grande xadrez mundial, tanto o Irã com o assassinato do Khamenei, como o Brasil com ameaças de interferência direta dos Estados Unidos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Até o Itamaraty já colocando no papel esse risco para a soberania brasileira. E eu achei interessante também que, coincidentemente ou não, muito provavelmente sim, o funeral acontece junto com as celebrações do 4 de julho dos Estados Unidos. Verdade. Os 250 anos da independência dos Estados Unidos, que a gente falou aqui semana passada, o alongamento do período entre o falecimento, que foi no primeiro dia de guerra, e o enterro agora 4 meses depois, não é por razão religiosa, é por razão de segurança. Queriam fazer essa grande manifestação de amor e de orgulho, e enquanto havia guerra não existia como se colocar tantas pessoas na rua com um mínimo de segurança. Agora, a guerra terminou e se escolhe justamente o mesmo final de semana em que nos Estados Unidos, teoricamente, o povo vai à rua. Eu digo teoricamente porque a comparação não precisa nem ser feita com o que está acontecendo no Irã. Dá para fazer com que foram os 200 anos dos Estados Unidos. Em 1976, você teve manifestações imensas pelos 200 anos dos Estados Unidos, barcos no rio Hudson e entrando pela Bahia em Nova York, uma coisa que levou milhões de pessoas às ruas dos Estados Unidos. E dessa vez não está acontecendo a mesma coisa, Suzana. Não tá, assim, eu confesso que eu fiquei até, assim, surpresa, porque realmente 250 anos é uma data relevante, né? E a gente, de fato, não viu sequer manifestações, assim, de algum relevo, de algum destaque nos Estados Unidos, o que mostra, acima de tudo, uma sociedade que parece que não sente orgulho, não tem vontade de ir às ruas, uma sociedade que está dividida, um presidente que é tomado por louco e, assim, com um certo grau de razão. E, do outro lado, a gente vê o que aconteceu no Irã, é exatamente o oposto do que os Estados Unidos acreditaram que iam conseguir fazer. Eles entendiam que, assassinando o Khamenei, isso levaria a uma desestruturação no governo, que isso levaria a uma discussão interna, uma crise interna, uma briga por poder que abriria espaço para que a agressão militar dos Estados Unidos finalmente levasse ao fim a República Islâmica do Irã. Mas, pessoal, é bom lembrar, os Estados Unidos contam essa história para a gente no Ocidente há muitos anos. Já faz décadas que analistas
da Casa Branca, os neoconservadores, os falcões da guerra, ou mesmo os democratas, né, que parecem às vezes tão diferentes dos republicanos, mas no final é tudo farinha do mesmo saco. Todos eles defendiam essa política agressiva em relação ao Irã, põe sanções, aperta, estrangula, estamos a um passo de derrubá-los. O Netanyahu falava isso sempre, só mais um pouquinho de pressão, só mais um pouquinho de pressão que eles vão derrubar. E aí eles assassinaram o Khamenei nessa expectativa. E eu queria parabenizar os Estados Unidos, porque eles fizeram exatamente o oposto. Eles uniram a população iraniana como nunca em décadas. A população iraniana está mais unida do que nunca. E é bom destacar, gente, mulheres que não aderem ao hijab, mulheres que não concordam com o governo, grupos que não estão alinhados necessariamente com a República Islâmica do Irã, cerraram fileiras com o governo para defender o seu país. Então, mais do que nunca, a República Islâmica do Irã foi fortalecida. Então, isso só prova pra gente que essa política que é pregada pela Casa Branca e que é bipartidária, bom lembrar, tanto republicanos quanto democratas, de que eles têm o poder de redesenhar os países, de fazer essas operações de troca de regime, vamos aqui tratar os países como se fossem peças num tabuleiro, isso nem sempre funciona, especialmente numa civilização como a iraniana, que tem milhares de anos, e não vai ser com um assassinato do Khamenei que essa sociedade iria cair. Então isso desmistifica essa lenda de que o Irã era uma ditadura que dependia de um grande líder malvado, que era o Khamenei, curiosamente um homem amado por milhões de pessoas, e que isso bastaria para derrubar. A República Islâmica do Irã é um governo complexo, o Irã é uma sociedade complexa e não é assassinando um líder que iria derrubar esse governo. Pelo contrário, o governo iraniano está provando mais do que nunca a sua força e a sua resiliência. Edu, eu ia só falar que no caso dos Estados Unidos, você falou, o que chamou a atenção foi que não houve uma grande comemoração pela independência no 4 de julho, e a imagem que mais circulou pelo mundo foi a imagem dos extremistas de direita, que inclusive comemoraram com o rosto coberto, porque vão lá fazer a lembrança dos confederados, daqueles que perderam a guerra civil nos Estados Unidos e que são racistas, são contra os imigrantes e que foram com as suas bandeiras. É praticamente um partido nazista dentro dos Estados Unidos, esses representantes dos antigos confederados, né? E eles sim apareceram, mostraram o rosto, fizeram uma marcha ali em Washington no dia 4 de julho, mas mostra a crise do projeto dos Estados Unidos, que você podia não concordar no passado, mas eles tinham uma ideia para vender ao mundo, né? Que é uma ideia de cada um por si próprio, esforço próprio, com democracia liberal, com empreendedorismo, você toca para frente. Isso desaparece. O que os Estados Unidos oferecem agora é violência, imposição de força e uma espécie de ditadura mundial a ponto de até a FIFA ter que rever um cartão vermelho, como nós vamos ver também daqui a pouco. É inacreditável, mas está acontecendo bem na nossa frente. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar do cartão vermelho que o Trump deu para a FIFA e que a FIFA aceitou de bom grado. Mas agora a gente podemos tentar fazer o contato com a Laura. A Laura Capriglione está em Teherã, conseguimos contato com ela. A Laura está conosco. Oi, Laura. Bom dia para você. Já no hotel de volta, depois de um dia muito cheio e com muitas emoções e sensações que eu gostaria que você nos contasse. Boa tarde para você, aqui já ainda é bom dia. Aqui já são 5 horas e tanto. Bom, tudo bem, gente? Pô, grandes emoções aqui nesse Irã, muitas emoções. É incrível o que eu estou aprendendo desse Irã, porque a gente pensava que o Irã era só uma grande inteligência militar, que de fato tem uma grande... Aí a gente falou muito da China, a gente falou muito da União Soviética, a gente falou muito pouco do povo iraniano, né? A gente falou muito pouco do que é o ser iraniano, né? E, cara, é impressionante, porque vocês viram milhões de pessoas na rua e tal, e isso o que, a meu ver, é muito chocante, é que, cara, eles têm o clero iraniano tem uma conexão com a base que é muito orgânica, entendeu? Que é isso que organiza mentalmente o país. Então, eu até escrevi uma matéria para a TBC
falando isso, falando que é inacreditável. Os caras têm comunidades de base em cada mesquita iraniana, que organiza a resistência, que organiza a ida das pessoas conjuntamente, que organiza a vida no bairro. É como se fossem. A gente se lembra daquelas comunidades eclesiais de base que havia no Brasil. Meu, só que isso põe eleva isso à 10.000.000ª potência e você vai ver o que é isso, essa conexão, que ao mesmo tempo é espírito e é luta, entendeu? Que mais ou menos era o espírito, era o que as comunidades e a teologia da libertação pretendia. Então, e o lance que eu acho muito interessante é que eles são, e para explicar essa mobilização gigantesca e a vitória deles nessa guerra, eles falam o tempo inteiro que eles estão seguindo o exemplo do Imã Hussein. O Imã Hussein é uma figura importantíssima na, na, na história do Islã. Só que para os xiitas ele tem uma importância muito crucial. E a ideia do Imã Hussein, e o Imã Hussein, que era um descendente de Maomé, o neto do Maomé, o Imã Hussein foi um cara que lutou contra a opressão de um rei, inclusive era um muçulmano, Yazid chamava. E esse cara chegou e falou: Você, Hussein, vai ter que jurar lealdade a mim. E aí o Hussein chegou e falou assim: Não, você é um corrupto, você é um explorador das pessoas, você é enfim, você é um bandido, eu não vou jurar. E aí o Hussein pegou e falou: Se você não jurar, eu vou te matar. Bom, chegaram 10.000 homens contra 100 homens do Hussein. Todos eles lutaram, foram massacrados, a cabeça do Hussein foi arrancada. E é uma ideia de que, olha, é melhor morrer do que se render sem honra ao inimigo. Para os iranianos, hoje, o Khamenei é a- é essa imagem do cara que foi martirizado para não vender o seu povo, para não entregar o seu povo, para não ser humilhado por uma potência imperial. Então, isso toca no coração desses iranianos. As cenas que eu estou vendo, das pessoas chorando, das pessoas, ao mesmo tempo que elas choram, elas prometem vingança, elas falam, isso não vai ficar assim. Então, é uma teologia que junta a ideia de que todos os homens têm que ser iguais e tal, com a ideia de que nós vamos lutar por isso, que a justiça social é uma coisa que precisa ser uma responsabilidade de cada um, de cada comunidade, de cada xiita. Então, eu acho que os Estados Unidos não entenderam nada desse espírito iraniano, entendeu? Eles achavam que iam encontrar um país frágil e com uma disposição de luta muito pequena. E o que eles encontraram é um país que tem uma disposição de luta gigantesca. E é isso que eles estão demonstrando hoje nas ruas e que vão demonstrar no próximo período. Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, entendeu? Meu, juro por Deus, vocês veem as bandeiras vermelhas. Você fala, as bandeiras vermelhas. Essas bandeiras vermelhas evocam o martírio é o sangue derramado, entendeu? Então, e a retórica deles inteira é a retórica anti-imperialista, e eles falam anti-imperialista, eles falam contra o sionismo, eles falam não podemos aceitar o que está acontecendo em Gaza, e por aí vai. Então, é muito impressionante e muito, muito comovente, porque você vê a figura deles, cara, inclusive a figura do Khamenei quando era jovem, é muito impressionante, porque ele foi lutar na guerra contra o Iraque, que então era um preposto em 1980. O Iraque, que então era um proxy americano, né, dentro para combater a Revolução Islâmica.
E o louco é que ele foi lutar na guerra e eles usaram muitas técnicas de guerrilha. E você vê a imagem do Khamenei, é o Fidel Castro. É incrível. Aqueles guerrilheiros e tal, não sei o quê. Então, sentado no chão, conversando com os camaradas e tal, não sei o quê. Uma simplicidade que parece que é muito próxima daquilo que a gente viu em Cuba, já viu na Venezuela, só que multiplicado por 1 milhão. Enfim, foi muito bacana presenciar, está sendo, né? Amanhã a gente vai para a Cidade Sagrada de Qom. Então, e você vai seguir com o cortejo. Vai ser um cortejo, a distância não é tanta, pelo que eu me lembro, né, Laura? Não, é perto. É perto e aí a gente vão os caminhões e vão as pessoas atrás, assim, porque vai em carro aberto, né? Então vai ser... isso aí vai percorrer ainda, vai para Qom, depois vai para o Iraque, lá vai percorrer. E o Iraque, meu, é muito louco, né? Porque o Iraque teve aquela guerra terrível do Saddam Hussein, e, no entanto, ali tem cidades sagradas de maioria xiita. Então, o corpo do Ali Khamenei vai ser levado para essas cidades sagradas xiitas no Iraque, e aí ele volta para aqui, para o Irã, e vai ser enterrado na terra natal dele e tal. Então, vai ser olha, é uma demonstração de força gigantesca. Eu queria só falar mais uma coisa para vocês, Sim. que eu acho muito importante, que é o seguinte: o governo do Irã está fazendo disso tanto da vitória contra os Estados Unidos, quanto dessa imensa mobilização social, popular e tal, está fazendo disso uma grande propaganda de quem são eles, né? Então, teve uma conferência no sábado de representantes de todos os países que estão aqui presentes e tal. Era um negócio, porque você via assim, toda a diversidade do Islã, entendeu? Pessoas vestidas das mais variadas formas, falando as mais variadas línguas, gente de todos os países oprimidos pelo imperialismo. Um negócio muito incrível. E eu acho que a gente passou muito tempo falando da ascensão da China, fundamental, da Rússia enfrentando toda a OTAN e tudo isso. E eu acho que é o seguinte: o que está acontecendo hoje no mundo é o Islã novamente pondo a sua carta na mesa da geopolítica internacional, entendeu? Quer dizer, os Estados Unidos não são infalíveis, e tem um povo inteiro. O Islã tem milhões e milhões e milhões e milhões de adeptos no mundo, na África, em tudo quanto é lugar, na Ásia, e ele é uma força que veio para combater esse terrível poder opressor que é representado pelos Estados Unidos pelo sionismo. Ou seja, a briga vai ser grande, viu, para o Trump e para esses caras aí. Muito bem. Laura Capriglione continua acompanhando no Irã as manifestações religiosas, sociais e políticas em torno do velório, do enterro do corpo do líder Ali Khamenei. Laura, só para fechar, teve Copa do Mundo aí também? Não, aqui parece que teve. Desculpa, eu nem consegui ver a Copa do Mundo, porque nós estamos muito desfusados aqui. O fuso horário é muito ingrato e a gente começa muito cedo, né, aqui, e vai até tarde da noite e tal, então não pude ver nada, assim. Mas eu sei que o povo brasileiro deve estar sofrendo. Veja que vantagem. Veja que vantagem se tem. O fuso horário às vezes trabalha em nosso favor. Laura, obrigado. Obrigado. Amanhã você volta com mais, ou a qualquer momento que você tiver mais informações daí. Ô, gente, desculpa o atraso aí, é que a conexão estava difícil, mas enfim, amanhã estarei melhor. Tchau, Laura. Até lá. Começa hoje em Washington a audiência pública sobre as novas tarifas de 25% que os Estados Unidos pretendem cobrar de produtos brasileiros. Representantes do agronegócio e da indústria vão defender a redução ou a revogação das medidas. A audiência vai ser dividida em 14 painéis, e hoje e amanhã, 7 cada dia. Depois de fazer dancinha no Brasil, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Em uma live tentou
transferir ao presidente Lula a responsabilidade pelo tarifaço. Amanhã, o senador participa de audiência em Washington e defende a suspensão da medida, mas só até depois das eleições. O governo brasileiro tenta manter as negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço no campo técnico e evitar que o embate político com Flávio Bolsonaro contamine o diálogo. E ainda aposta que os Estados Unidos podem adiar a aplicação da tarifa. Segundo a CNN, representantes do governo americano sinalizaram essa possibilidade em conversa com setores econômicos afetados. Sobre a taxa está prevista para entrar em vigor dia 15 de julho. O Planalto avaliação é de que a pressão do setor produtivo pode ajudar a abrir uma negociação. E aqui eu trago para a nossa mesa aqui no seguinte sentido. Antes, quando apareceu o tarifaço pela primeira vez, a gente já falava. Não adianta querer discutir base técnica aquilo que é político. A primeira frase do Trump naquela primeira carta do tarifaço era: não prendam Flávio, libertem Jair Bolsonaro. Ou não julguem, naquela época era não julguem Jair Bolsonaro. Então não adianta querer tratar tecnicamente de um tema que é político. Tem que se tratar na política, Suzane. Pois é, esse tariflávio aí que foi imposto ao Brasil é um tema, sobretudo, político. Ele tem uma camada interna dos Estados Unidos, não é uma política exclusiva contra o Brasil. O Trump adotou essa bandeira da tarifa como, assim, uma espécie de salvação nacional para a indústria estadunidense, que já há décadas está em franca decadência. Mas qualquer economista que passou ali do ciclo primário, ali do inicial do curso de economia, sabe que só tarifas não são capazes de reindustrializar um país, né? Então não adianta só você impor tarifas se você não investe na indústria, se você não tem um Estado indutor, um Estado que está impulsionando o país para desenvolver a indústria. Vide a China. A China não é um raio em céu azul, não é que um belo dia os empresários acordaram e falaram: uau, vou investir na indústria chinesa. É óbvio que não. Isso é um conto da carochinha que os liberais contam aqui no Brasil, mas indústria só progride com a mão do Estado. Então o que o Trump faz, na verdade, é ali um grande teatro de sombras. Essas tarifas não têm a capacidade de reindustrializar os Estados Unidos. Na verdade, essas tarifas, elas servem, sobretudo, como uma espécie de porrete do imperialismo para causar pressão nos países. E aqui no Brasil, esse porrete foi utilizado para o quê? Para favorecer o candidato da extrema-direita ou o funcionário, despachante do Donald Trump aqui no Brasil, que é o Bolsonaro e os seus filhotes. São todos despachantes, funcionários, agentes dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Então as tarifas, elas tiveram desde o princípio uma conotação política. Os Estados Unidos têm uma balança comercial favorável com o Brasil, não se justifica essa desculpa de que temos que aplicar tarifas para impedir uma invasão da entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. E os produtos que entram no Brasil são fundamentais para os Estados Unidos. Café, laranja, carne, são produtos que compõem a mesa do americano. E o tiro no pé foi tão grande que o Donald Trump teve que voltar atrás, porque a inflação, que já está disparada nos Estados Unidos, depois da burrada que ele fez no Irã, com essas tarifas pioraram a situação. Então eu entendo que há até uma possibilidade aí de haver uma negociação com o Brasil. O Flávio está indo aos Estados Unidos para implorar que ele adie as tarifas, né? Ou seja, não é que ele quer impedir as tarifas, ele só quer dar uma adiada para ele ficar bem na fita nas eleições. E a gente tem que ficar atento, porque isso pode ser também um combinado ali com os Estados Unidos, dar esse prêmio para o Flávio. Olha, o Flávio veio aqui e pediu, e por causa dele a gente está adiando as tarifas. Isso pode vir, nós temos que já ficar atentos que esse pode ser um movimento. Mas vamos ver aí se o capacho lá do Donald Trump vai fazer um teatro ali nos Estados Unidos, vai lá fazer esse show, pedir o adiamento das tarifas, porque teoricamente isso pode favorecer o Lula. E vamos ver se não é esse jogo jogado já, né? Uma espécie de presente aí para o bolsonarismo. Como é política, grandes possibilidades de ser jogo jogado, né, Rodrigo? Eu acho que é muito boa essa colocação que você trouxe aí, de que não adianta fazer o debate técnico se a questão é política, mas falar da técnica, e existe uma parte que é sempre técnica na negociação, a tarifa é 12% aqui, para o produto tal é 8% e tal. Uma parte é técnica, é claro que a decisão é política e depois vem a técnica, mas você fingir ou você mostrar que você está disposto a priorizar a técnica é uma maneira de você fazer política.
É uma maneira do Lula dizer assim, tá vendo? Os radicais são eles. Eles é que colocam tudo a favor da eleição. Eu não. Eu tenho um lado político, etc. Mas eu converso com os empresários, inclusive com empresários que não querem votar em mim, mas eu defendo o interesse nacional. Por que tem que ser assim? Porque no Brasil nós não temos um projeto nacional unificado. A nossa burguesia nunca foi uma burguesia nacional. Ela é uma burguesia, em boa parte, aderida a um projeto que está fora do Brasil. Então, quem comanda o Estado precisa dar essas demonstrações, às vezes, de uma certa tranquilidade, de maneirismos aqui e ali, então vamos negociar, é uma questão técnica, para trazer essa burguesia ou fingir que está trazendo um pedaço dela. Porque não dá para ir para o confronto político aberto. Nós não temos unidade nacional para fazer o confronto político aberto. O Lula tem que fazer essas manobras internas também de olho na próxima eleição. No Brasil, né, gente, burguesia nacional tem um nome, Estado. Né? Quem fez as reformas, quem fez a chamada Revolução Burguesa no Brasil foi o Estado brasileiro, na época do Getúlio Vargas principalmente. Né? E hoje em dia não é diferente. Quem leva o país para frente, quem dá o ritmo da economia, continua sendo o Estado. É claro que nós temos grandes grupos empresariais, temos alguns setores importantes que estão em mãos privadas, mas o papel do Estado continua sendo determinante e no mundo inteiro é assim, não é por causa do Brasil. Os países que chegaram mais tarde no capitalismo dependeram, inclusive a Alemanha, hein? Só que foi no século XIX. Né? Mas a Coreia do Sul e a China, que fizeram o seu grande avanço de desenvolvimento no século XX, também foi com o Estado, cada um num modelo diferente. A China com o Partido Comunista e a Coreia do Sul com um Estado misturado com uma burguesia que conseguiu crescer junto. O modelo brasileiro, de certa maneira, parece mais, ou poderia parecer mais, com o da Coreia do Sul, mas fica no meio do caminho, porque os nossos grupos empresariais são covardes ou foram destroçados pela Lava Jato. Né? Havia uma tentativa de construir grandes grupos empresariais e foram destroçados ali no período da Lava Jato. Mas eu fui longe aqui, assim, na história. Mas esse negócio, essa história da burguesia nacional não ser nacional, né? É interessante, porque ele também pensa naquilo. Eles querem privatizar, agora fazer não querem. Não querem. Reclamam do porto de Paranaguá para o escoamento de grãos. Agora vai lá fazer a estrada, meu amigo. Não faz. Fica só pedindo para baixar o imposto ou para privatizar. Porque daí já pega com tudo pronto. Já pega pronto. Como o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo agora. Exatamente. Entregando que ainda faz tem. lá do zero. Eu acompanhei em Moçambique, quando a Vale se instalou lá, fez estrada, trem e porto. Do zero. E pago do zero. Uhum. Então, lá fora, fazem. Aqui no Brasil, pede para o Estado burguês, como você bem falou. Eles pedem plano safra, eles reclamam. É engraçado que de teto de gastos, eles reclamam só para o plano safra. Uhum. Aí eu falei, uau, de repente deixaram de ser fiscalistas? Como assim? Não pode ter limite de gasto para o plano safra? E é isso, o Estado brasileiro é uma mãe ainda para essa burguesia. E aí, um pai, um irmão. Não, e aí tem o papel, por isso que tem esse papel do Lula, do Estado brasileiro, aparecer como negociador, porque se ele for radicalizado no enfrentamento ao Trump, ele perde o apoio que ele ainda pode ter em alguns setores da burguesia aqui brasileira que, não, tudo bem, preciso do apoio do Brasil, mas precisa ser com jeitinho, né? Não vamos também confrontar, porque eu gosto de passar férias na Flórida e tal. Então, os industriais brasileiros querem, em alguns setores, ou até a área agrícola, né, que tem mais peso do que a indústria hoje em dia, querem um empurrãozinho do Estado, mas de maneira moderada. Por isso que o Lula faz esse jogo. Como disse o Tarcísio, né? Por que não entregar algo por Trump? Tudo, né? Alguma Achado sofre. Está conosco, como toda segunda-feira, o Carlito Neto. Carlito que fala de Aracaju. Então eu fico imaginando o Carlito aqui na praia de Atalaia, olhando lá aquelas plataformas da Petrobras lá e falando assim, os caras querem, o mercado quer para ele, mas precisa ser igual a Noruega, precisa ser... Não, mas não fala de Noruega hoje, Carlito. Hoje deixa eles tendo 70% do petróleo deles lá, mas não fala de Noruega. Bom dia para você. Nem do Dragão, né, Edu? Que o Dragão também perdeu o jogo, né, final de semana, então tá bem complicado, né? O Dragão Operário foi derrotado também. Bom dia ao Rodrigo, a Suzana, bom dia ao Edu. Só para meio que dar um contexto também a essas falas do Rodrigo que são importantes, eu recomendo o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, que explica, né, o que acontece no Brasil nos últimos 100 anos, pelo menos, né? E quando eu falo acontece pelo menos de forma explicada, porque já acontece desde sempre, mas explicada, como o Sérgio Buarque de Holanda traz no livro Raízes do Brasil, é você pegar o mapa ali e mostrar como é que funciona a divisão entre a elite e o resto.
A Suzana trouxe uma informação importante, que é a questão, por exemplo, dos subsídios, da questão do Plano Safra e tudo mais, que é esse papinho de que o agro leva o Brasil nas costas. Mas levar o Brasil nas costas com a ajuda de 600 bilhões de reais, aí é fácil. É você montar um time, já que nós estamos falando de Copa do Mundo, é você montar um time e no ataque você botar no auge Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Nas laterais, Roberto Carlos e Cafu. E aí falar, não, a gente derrota qualquer time. Aí pega, Edu, um time de terceira divisão de campeonato estadual, bota pra jogar com esse time, vai sempre ser goleada. É mais ou menos isso, dado evidentemente as proporções do esporte para a política, o que acontece em relação ao Plano Safra. Outro ponto importante é o subsídio, né? A desoneração fiscal. Mais de R$500 bilhão em desoneração fiscal para vários setores ligados ao comércio, ligados ao mercado no nosso país. E eu gosto sempre, Rodrigo e Suzana, de trazer aqui a seguinte alegoria. Toda vez que se fala em reduzir impostos de rico, é investimento. Não, nós estamos pedindo que sejam reduzidos os impostos para a gente poder investir mais no trabalhador, para a gente melhorar a nossa estrutura. Quando se fala em transferir renda para pobre, aí eles dizem que isso é gasto. Por isso que se ataca tanto ProUni, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, porque gastar com rico é investimento e investir em pobre é gasto. E para mim a explicação é bem simples, né? A gente já citou isso aqui também em outras participações minhas aqui na segunda-feira. Por que se tem tanta raiva do que o governo do presidente Lula ou os governos de esquerda fazem no Brasil? Porque você abre acesso à universidade, Edu, para jovens que não tinham perspectiva. Eu, Carlito Neto, por exemplo, fui beneficiário do Bolsa Família, estudei pelo ProUni, então assim, eu não tinha perspectiva nem de ter nível superior. Meu sonho era terminar o nível médio e fazer um concurso de prefeitura, que é o que geralmente os jovens da minha geração pensavam. Não, vou fazer um concurso de prefeitura, vou conseguir um emprego, recebendo ali pouco mais de um salário, vou ter a minha estabilidade, igual o meu pai, que é servidor público, vou me aposentar no serviço público. Não tenho outra perspectiva. Foi justamente em 2005 que isso mudou. E eu lembro, Suzana, até hoje, quando um colega chegou na sala de aula, eu era um ano anterior a ele era terceiro ano, eu era o segundo, aí quando ele concluiu o ensino médio, Edu e Rodrigo, eu fui pro terceiro e ele voltou lá para trazer uma notícia, que todo mundo ficou chocado. Ele estava fazendo a universidade de Direito, em uma universidade particular, mas ele não pagava nada. E eu lembro que a gente perguntava, peraí, o nome dele era até Hudson, né? Peraí, Hudson, você está estudando na universidade X e quem está pagando essa mensalidade não é você? Não. E quem é que está pagando? O governo. Tem um programa do governo que paga. E a gente não acreditava na época que isso era verdade. Tanto que quem é da minha geração vai lembrar que a gente demorou alguns meses até acreditar que sim, o governo federal estava pagando universidade para aluno de escola pública. E isso fez com que acontecesse o quê? Aumentasse a qualificação dos profissionais no mercado, em consequência, elevar o valor do salário, já que as pesquisas mostram que profissional que tem nível superior recebe até 182% a mais de quem só tem nível médio. Então, para essa trupe hoje aí da elite brasileira, o pobre que chega lá é um perigo, porque ele não vai poder mais ser explorado, Rodrigo e Suzana. Ele vai poder escolher aonde ele quer trabalhar e não trabalhar no que tiver. E é por isso que o mercado, mesmo com tudo que tem acontecido aí, não engole o presidente Lula e tenta dar uma invernizada até onde pode no Flávio, pelo menos para levar a eleição para o segundo turno. Muito bem. Deixa eu trazer mais dados para a análise de vocês, saindo um pouquinho da economia, mas ficando ainda na política e nos perigos, que não são apenas os econômicos. Segundo uma apuração da coluna de Igor Gadelha do Metrópolis, o Itamaraty alerta que a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode abrir uma brecha para ações extraterritoriais contra o Brasil. O documento foi enviado à Câmara e o chanceler nele, o Mauro Vieira, cita até o risco de uso de força militar em território nacional. O texto também aponta possíveis impactos financeiros migratórios e penais para cidadãos, empresas e organizações brasileiras. É aquilo que a gente dizia em teoria, Suzana, que poderia acontecer. Eles podem chegar a colocar regras que impactam nos bancos. Eles podem chegar no limite a atacar navios em águas territoriais brasileiras. Eles podem fazer até o que o Flávio Bolsonaro queria e que o Eduardo Bolsonaro falaram, atacar barcos dentro da bacia da Baía de Guanabara. Podem.
Isso é o que o Itamaraty está falando a partir da decisão que eles tomaram com relação aos grupos armados brasileiros, aos grupos criminosos aqui do Brasil. É claro que tudo isso pode fazer. Gente, vamos lá. O governo Donald Trump é um governo que apoiou, financiou e se calou diante de um genocídio. O governo Donald Trump é um governo que sequestrou, bombardeou um país pacífico, que era a Venezuela, entrou no país, sequestrou o seu presidente e levou para Nova York para ser julgado num caso que é uma piada, que é assim, nível Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, que é o tal Cartel de Los Soles. Acusaram o Maduro de ser narcotraficante de um cartel que não existe. Eles mataram pescadores no Caribe alegando que são traficantes de drogas, como se o fluxo de drogas nos Estados Unidos chegasse em lancha com meia dúzia de bolsa. Aquilo ali não sustenta nenhuma festa do Elon Musk, como eu costumo falar. Pessoal, pelo amor de Deus, né? É evidente que o grande fluxo de tráfico de drogas chega nos grandes portos do mundo. Isso não tem nada a ver com explodir lancha. Isso aí é coisa para enganar trouxa, é pão e circo, né? Para fazer festa, para dizer que está combatendo o narcotráfico. Então, um governo que é capaz de todas essas atrocidades, alguém duvida que eles são capazes de violar a soberania do Brasil, as nossas fronteiras, o nosso território, para dizer que está combatendo Comando Vermelho e PCC? É óbvio que não. A gente não tem nenhuma dúvida de que esses grupos são extremamente violentos e que eles precisam sim ser enfrentados. E com a força do Estado, não tem como, gente, é evidente, esses grupos estão em todos os lugares, tanto nos negócios ilegais como os legais. Os caras chegaram na Faria Lima, tá certo? Então, assim, estão lavando dinheiro em tudo quanto é negócio, estão vendendo gasolina adulterada no Rio de Janeiro, tem contato com os altos políticos do estado do Rio de Janeiro. Assim, realmente assustador, mas tudo isso compete ao Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Então, quando a gente vê o Itamaraty falando isso, e vamos lembrar, pessoal, é o Itamaraty, é um órgão, assim, com gente de alto nível, técnico. Os caras não estão tirando isso de uma thread do Twitter. Eles estão, é evidente que eles têm elementos para afirmar. Então, a gente não pode duvidar que esse movimento dos Estados Unidos, desculpe você que acredita que o Trump quer salvar o Brasil do Comando Vermelho e do PCC, mas isso é conversa fiada, entendeu? Esse pessoal tem interesses econômicos aqui dentro do Brasil. Então, nenhum país deveria, em sã consciência, fazer o que o Flávio Bolsonaro está defendendo, que é o quê? Dar de bandeja o nosso Estado, a nossa segurança pública nas mãos de um homem ensandecido, que é o Donald Trump, e nas mãos de um país como são os Estados Unidos, que aquilo ali não dá ponto sem nó. Os Estados Unidos nunca fazem esse tipo de movimento sem ter interesses, né, Edu? Vamos lembrar aí a historinha, quem não lembra dos tais, das armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que até hoje parece que estão procurando, não encontraram ainda também, né? O Gaddafi, que era uma grande ameaça lá na Líbia também, né? Pois é, a Líbia está lá hoje, um país destruído pelos Estados Unidos. Então, veio dos Estados Unidos, coisa boa não é. Então, essa declaração do CV e do PCC como entidades terroristas atende exclusivamente aos interesses dos Estados Unidos, e isso fica provado porque quem está com essa bandeira na mão é Flávio Bolsonaro, um funcionário da Casa Branca que está aqui no Brasil, e a maior prova disso é que no maior ato que eles fizeram aqui no dia da independência do nosso país, o que é uma vergonha, é estender a bandeira dos Estados Unidos em plena Avenida Paulista. Esse grupo político é uma vergonha, são antipatriotas, odeiam o Brasil, e eu espero que eles sejam derrotados nas urnas, porque senão aqui vai abrir a filial da Casa Branca ali no Palácio do Planalto. Que vai pegar o McDonald's aqui, que já tem aqui. Esse McDonald's aqui na Paulista, só que já tem as colunas. Só pega o McDonald's, que já tá ótimo. É uma Casa Branca com coluna, mais ou menos, esse estilo. Não vai ser Palácio do Planalto, vai ser Palácio Mac1000, que vai ser aqui na Avenida Paulista. Exatamente. Você tem alguma dúvida, Rodrigo? Ou você... Eu já dei a minha opinião na pergunta, mas você acha que, se mudar o governo dos Estados Unidos, seja para um outro presidente democrata, ou seja até para um republicano, para um outro presidente republicano, ou até para um democrata, vão tirar essa qualificação desses grupos terroristas? Ou já está feito? Entre aspas, estudo já está feito e o trabalho já foi entregue? Eu acho que trocar o governo pode ter algumas nuances, sim. Como a gente viu em 2022, o fato de ser presidente dos Estados Unidos o Biden naquela época e não o Trump foi importante porque garantiu que o golpe não prosperasse aqui no Brasil.
Se estivesse o Trump no poder naquele momento, o golpe teria avançado porque eles teriam tido o sinal verde lá de Washington e os militares brasileiros não aderiram ao golpe porque não receberam o sinal verde. Era por conta e risco deles. Ficaram com medo, recuaram, o bolsonarismo não teve o apoio necessário para terminar de fazer o golpe e virou aquela confusão do dia 8 de janeiro. Mas em relação a isso que você falou, tem algumas coisas que os Estados Unidos adotam e aí são políticas de Estado, né, Edu? E nesse caso, classificar como terroristas essas duas organizações criminosas, e são criminosas, são perigosas e devem ser combatidas aqui com a força da lei brasileira, eu tenho a impressão que é um caminho realmente sem volta, né? Como foi sem volta para os Estados Unidos classificarem na Colômbia uma série de organizações guerrilheiras como narco-guerrilheiras, e isso permitiu o estabelecimento de bases militares dos Estados Unidos dentro da Colômbia. Né? E foi muito difícil depois para desfazer. Agora vai ter um governo de extrema-direita de novo na Colômbia, vão voltar a deitar e rolar lá dentro. Nem com o governo Petro eles tiveram dificuldades, mas vão voltar com tudo. Então, respondendo a tua pergunta, né, virou uma política, eu acho que de Estado mesmo, né, do lado de Washington, classificar essas organizações brasileiras como terroristas, porque isso permite colocar os dois pés, a cabeça, as mãos, tudo aqui na América do Sul. Permite, por exemplo, controlar a Amazônia. E é fato, né, eu estive no Acre e lá há uma presença grande do Comando Vermelho e do PCC fazendo o tráfico internacional. Então eles têm um discurso preparado, têm até alguma base material para fazer uma intervenção na Amazônia, que é o grande desejo dos Estados Unidos, me parece. E isso é que a gente tem que ficar realmente preocupado. Por isso, esse alerta do Itamaraty através do Mauro Vieira, né? Essa atenção tem que ser colocada. Trazer um assunto para começar aqui com o Carlito. Defesa do ex-presidente Bolsonaro deve entregar à Polícia Federal hoje 8 armas registradas em nome dele. Medida cumpre decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. 2 pistolas já tinham sido entregues ao Tribunal de Contas da União em um outro processo. Moraes também determinou a revogação do registro de colecionador, atirador e caçador de Bolsonaro. O ministro manteve a prisão domiciliar, mas considerou incompatível que um condenado cumpra a pena com armas sob sua posse. Estou surpreso que um ministro do Supremo, que um juiz de direito, considere inapropriado um preso, um condenado ter armas dentro de casa. E principalmente quando a prisão dele é a casa dele, Carlito. Faltam palavras, viu, Edu? Inclusive eu que opero o direito, né, estudo direito, faltam palavras para explicar o inexplicável. A gente já sabe que Bolsonaro, ele é a exceção da exceção dentro do direito brasileiro. Eu não vou dizer nem desde a redemocratização, desde sempre. Porque a quantidade de infrações que Bolsonaro teve de cometer para ser levado primeiro para a prisão domiciliar, depois para a prisão na Superintendência da Polícia Federal, mostra que o que diz no artigo 5º da Constituição se torna cada vez mais utópico quando envolve figuras de grande influência. Eu não sou um cara que questiona o Poder Judiciário, nem questiono, evidentemente, a democracia, mas essas ações que estão sendo tomadas em benefício do Jair Messias Bolsonaro enfraquecem o Poder Judiciário. Por quê, Edu? Imagina se, por exemplo, amanhã é encontrada na cela do Fernandinho Beiramar, não vou falar nenhuma arma, um telefone, como foi encontrado agora na cela do Jairinho, no Rio de Janeiro, né? O que é que vai acontecer? Ele não vai ser punido? E vai usar esse caso como jurisprudência? Não, peraí, se tem a jurisprudência do caso do ex-presidente Bolsonaro, que foi apreendido, tinha armas em casa estando preso, então o que é que eu tenho de ser punido? Basta lembrar que se utilizou o caso do Vorcaro na polícia, nos presídios federais, inclusive defesa de líderes de facções criminosas, para tentar utilizar algumas exceções que foram abertas para o Daniel Vorcaro para serem aplicadas a alguns presos perigosos do nosso país. Só que eu também não posso fazer de conta que eu não tenho visto o que está acontecendo com relação à influência que existe entre o Jair Messias Bolsonaro e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já trouxe aqui, inclusive, na semana passada, eu acredito, Edu, que eu fui condenado em um processo movido pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, contra mim, por coisas que eu não disse. A defesa dele disse que eu falei algo que eu não disse, era uma repercussão de uma matéria local,
O próprio Supremo Tribunal Federal já tem entendimento que jornalistas, comunicadores não podem ser condenados por divulgar notícia, somente podem ser condenados por divulgar informação sabidamente falsa e que no ato da divulgação tem um intuito doloso, ou seja, de espalhar aquela informação sabidamente falsa. A minha defesa entrou com recurso, o ministro André Mendonça ignorou, Edu. Então, assim, a gente está num momento muito perigoso, na minha percepção pelo menos, de algumas atitudes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria PGR, porque vamos lembrar, o ministro Alexandre de Moraes está seguindo a recomendação da PGR. A PGR recomendou que não se considerasse a questão envolvendo a arma uma falta grave e mantivesse Jair Messias Bolsonaro em casa. Carlito, você é contra a prisão humanitária, prisão domiciliar por motivos humanitários? Não, mas ela tem de ser estendida a outros presos, porque assim como Jair Messias Bolsonaro tem uma infinidade de presos no Brasil que estão, inclusive, em situação muito mais degradante que a do Bolsonaro, e não se tem, Edu, a aplicação desse entendimento de prisão domiciliar por motivos humanitários. Eu já trouxe, vou citar de novo, o caso do próprio Bob Jeff, né, o Roberto Jefferson, que depois que se descobriu o câncer no pâncreas, já em estágio bastante avançado, esperou quase 1 ano até conseguir prisão domiciliar por motivos humanitários. Já o Bolsonaro, pouco mais de 2 meses, por soluço, diarreia e catarro, conseguiu facilmente essa mudança de cumprimento da sua pena. Eu fico aqui pensando, Suzana, será que passou pela cabeça de alguém, minimamente sério, mas minimamente sério, que o Bolsonaro ainda tinha o registro dele de CAC? Será que o cara condenado, como é que isso não é... Assim, você faz um determinado número de faltas no trânsito, bloqueia-se a sua carteira de motorista. Como é que isso não é automático? O sujeito vai em cana, condenado por crime, e automaticamente ele não perde qualquer direito de andar armado, andar ou portar arma. É um negócio meio louco. Ou eu estou sendo muito exigente com o Estado brasileiro? Não, eu acredito que é muito óbvio que o Jair Bolsonaro não poderia ter essa arma dentro de casa, fosse com segurança, fosse sei lá quem, com um jardineiro, enfim, não interessa. É evidente que uma pessoa que está cumprindo regime de prisão domiciliar não pode ter arma em casa, até porque ele coloca em risco a própria equipe de segurança que está fazendo... ali, né, tá fazendo a vigia da casa. A gente sabe que tem uma equipe, se não me engano, da Polícia Federal, Polícia Federal e Polícia Militar. Polícia Federal e Polícia Militar presentes lá. Então, a própria família alegou, né, que o Bolsonaro tá tendo problemas psiquiátricos, então, por isso que tinham tirado a arma dele. Imagina só se a pessoa faz igual o Bob Jeff aí falou, né, o Roberto Jefferson, que atirou uma granada contra os policiais. Então, você nunca sabe o que pode sair daí. Uma pessoa que está cumprindo um regime de prisão, ela não pode ter acesso nenhum a armas. Isso 1 mais 1 é igual a 2. É evidente que o Bolsonaro estava descumprindo, o básico que se espera de alguém que está cumprindo regime de prisão domiciliar. Não é verdade que a legislação não tem parâmetro para isso, tem sim. Tem disposição na legislação de que o preso não deve colocar em risco a segurança do cumprimento de pena, o que, obviamente, uma arma de fogo coloca em risco essa situação. Mas eu tenho a visão de que, apesar de tudo isso, é muito flagrante que o Bolsonaro está errado, que foi uma violação dos preceitos da prisão domiciliar. Não me parecia razoável e não me parece razoável que ele seja enviado de volta para o regime fechado dentro da papudinha. A condição de saúde do Bolsonaro já demonstrou fragilidade, a gente não pode duvidar da palavra técnica, da palavra dos médicos, né? Juiz não é médico, se o médico está dizendo que a condição de saúde não é favorável, eu acho, inclusive, até muito arriscado levá-lo para dentro do sistema prisional brasileiro e a condição de saúde dele se agravar, e isso vai ser um tiro que vai sair pela culatra, né? Vai fazê-lo ainda mais vítima, essa vitimização, dando espaço para o Nicolas Ferreira no Twitter dizer que estão torturando o Bolsonaro, etc. e tal. Então, a meu ver, a condição de saúde dele exige cautela e, de fato, é melhor que ele permaneça no regime de prisão domiciliar. O que eu chamo a atenção apenas é lembrar que essa mesma turma que nunca teve nenhum apreço pelos direitos humanos, nenhum apreço por quem cumpre
pena no sistema prisional brasileiro, agora fica aí chorando as pitangas falando em direitos humanos, né? Então, bom lembrar, não eram eles que falavam direitos humanos, absurdo, direitos humanos para humanos direitos. Me parece que uma pessoa como o Bolsonaro não pode ser classificado como humano direito. Essa frase aí não se aplica ao Bolsonaro. E agora eles estão pedindo por direitos humanos, certo? O Bolsonaro, ele tem o privilégio de ser tratado como um presidiário como nenhum outro no Brasil, certo? Mas, na verdade, essa que deveria ser a regra. Uma pessoa que está em condição de saúde precária deveria ter direito a cumprir a pena em regime domiciliar, uma questão humanitária. Então, é bom a gente lembrar aqui essas horas para que servem os direitos humanos, lembrar que o sistema prisional brasileiro é deplorável, não tem condição de abrigar toda essa população carcerária. São depósitos humanos que servem simplesmente para treinar inclusive Comando Vermelho, PCC, esse tipo de coisa. Então, Bolsonaro e companhia deveriam parar de chorar, porque eles têm um tratamento VIP no Brasil que absolutamente nenhum preso no Brasil tem. É o tratamento que o Jair Messias Bolsonaro tem, que é ficar em casa lá no bem bom, enquanto pessoas doentes no Brasil estão cumprindo regime fechado em celas superlotadas. Doente de tuberculose, né? Não é exatamente. Qualquer que é de contágio, né? Contágio, exatamente. Agora, nesse caso, além de tudo isso que a Suzana já falou e que você também disse, Edu, tem a ironia de que, estando em prisão domiciliar, ele fica, de certa maneira, sob a guarda da Michelle, sim, que é hoje a grande rival dos filhos e do filho que é candidato a presidente. Então, o Alexandre de Moraes fala assim, eu vou ser benevolente e vou mantê-lo em prisão domiciliar. O Flávio Bolsonaro deve ter um certo receio, porque ele tem menos acesso hoje ao Jair Bolsonaro do que a madrasta com quem ele, obviamente, publicamente agora até, não se dá. Então, quem é que consegue conversar, falar, trocar ideias com o Jair Bolsonaro? É muito mais a Michelle. Colocá-lo e deixá-lo ali em casa é uma forma de manter a Michelle como a parceira favorita nesse momento em que o Flávio tem tantas dificuldades para consolidar a candidatura dele. Acho que o Flávio está mais fácil para ele conseguir vantagens lá nos Estados Unidos com o Trump do que conseguir conversar direito com o pai sem a Michelle estar por perto na prisão domiciliar. Michelle, ex-primeira-dama, que reagiu às críticas de bolsonaristas depois de elogiar um programa lançado pelo governo Lula para a educação bilíngue de surdos. Michelle disse num post que a pauta das pessoas com deficiência está acima de ideologias e partidos. Ela afirmou que a política foi elaborada e apresentada no governo Bolsonaro, mas só foi lançada agora. A publicação ampliou os ataques da extrema-direita à ex-primeira-dama em meio à crise dela com Flávio e outros aliados do ex-presidente. É algo que também eles estão aprendendo. Governos são coisas, não são estanques no tempo, né? Governos não têm, as ações tomadas hoje muitas vezes vão ter os seus efeitos só depois de amanhã. E nesse caso aqui, sequer se trata disso. Se trata de alguém teve uma ideia, que provavelmente alguém já tinha tido antes também, né? Porque não é tão brilhante assim ter políticas específicas para pessoas que precisam de políticas específicas, e que agora se coloca em vigor e que vai vigorar, não dá para dizer para sempre, mas para além do atual governo. Então é um negócio meio complexo você ter que explicar isso para alguém. Que não, você não governa só para os seus e você não governa apenas para o momento em que você está no poder. Você governa pensando na frente, a não ser que o na frente para você seja apenas a próxima eleição, né? A Justiça Eleitoral mandou tirar do ar um vídeo em que Tarcísio de Freitas vira Chucky, o boneco assassino. A decisão atende a um pedido da defesa do governador que alegou ofensa à honra e divulgação do conteúdo enganoso. A sátira circulava nas redes sociais e comparava o governador de São Paulo ao personagem do terror. Aqui, Carlito, você falando de decisões da Justiça com relação à liberdade de expressão, não dá para comparar Tarcísio com o Chuck, porque senão a Justiça vai lá e diz que não pode. Inclusive, né, lembrando a nossa audiência que o meu Instagram está suspenso por decisão da Justiça de Sergipe, porque eu estava fazendo denúncias contra o ex-secretário do governo Cláudio Castro, André Moura. Eles não só suspenderam, Rodrigo, meu Instagram, como a juíza ameaçou me prender por crime de difamação, né? Inclusive, a própria pena de difamação não dá cadeia, né? A pena é baixa, mas a juíza ameaçou
me prender, para a gente entender as exceções do que estamos vivendo, né? Meu Instagram tá fora do ar por tempo indeterminado e ela ressaltou na decisão que se eu continuar falando dele, que eu posso ser preso. Então, assim, para a gente entender o momento que estamos vivendo nessa situação toda. Eu só lamento, Edu, porque a extrema-direita gosta de abusar, inclusive, do que eles chamam de liberdade de expressão. E quando eu falo gostam de abusar, é porque eles ultrapassam o limite da liberdade. A gente viu essas polêmicas todas envolvendo o Bolsonaro, que vivia o tempo inteiro atacando direitos humanos, atacando mulheres, e quando se denunciava ele, se dizia que ele tinha o direito de falar aquilo. A fala, inclusive, da Suzana e do Rodrigo são importantes na questão da decisão em relação ao ministro Alexandre de Moraes, porque não é que nós somos contra o Bolsonaro voltar para a cadeia ou ficar em casa. É que tem de ter uma uniformidade. Se o Bolsonaro está tendo o direito de ficar em casa, é o que o Aury Lopes Júnior citou um tempo atrás, né? O garantismo que tomou conta de alguns magistrados no Supremo Tribunal Federal, que não é o caso do ministro Alexandre de Moraes nem do Gilmar Mendes, que buscam manter esse garantismo, mas outros magistrados, é algo que a gente não tem visto na história recente do judiciário brasileiro. Sobre essa questão da atuação, inclusive, do PL, porque não é só em São Paulo não, viu, Edu, que a gente está vendo, republicanos e PL nessa empreitada. Aqui em Sergipe, por exemplo, o deputado federal Rodrigo Valadares, do PL, também entrou na justiça contra mim, contra vários comunicadores, para removerem conteúdos que mostravam que ele já foi apoiador do presidente Lula no passado. Inclusive, na eleição de 2018, ele que hoje se vende como bolsonarista raiz. Ele é filho, Rodrigo, do deputado Pedrinho Valadares, falecido naquele acidente com o Eduardo Campos, né, no avião que caiu em Santos. E aí ele entrou na justiça com o meu recurso, com o seu recurso, já que são os advogados do PL, pedindo para que os conteúdos fossem removidos com a mesma alegação que provavelmente deve ter sido feita para o Tarcísio aí, Edu. Propaganda eleitoral extemporânea negativa. E não é, meu amigo. O fruto do que a gente divulga sobre vocês é a atuação que vocês têm no governo. E detalhe, no caso especificamente da inteligência artificial, porque as resoluções toda hora tem alguma alteração, né? Inclusive de 2022 para cá se teve alteração, de 24 para cá se teve alteração. Eu acredito que até o dia da votação, Edu, a gente deve ter outra alteração. Até porque na eleição de 22, a Suzana acredito que lembra também, entre o primeiro e segundo turno se alterou a resolução porque eles adequaram a maneira de divulgar fake news entre o primeiro e o segundo turno. E o TSE teve de mudar de novo a resolução que eles tinham criado para impedir que fossem divulgadas fake news. Eu quero entender até onde vai o discurso deles de liberdade de imprensa, né, ou de liberdade de expressão, porque isso é uma sátira de humor, né, e que por essa linha aí, os vídeos do Zema serão retirados do ar, com alusão a ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da República. Será que a régua vai ser utilizada da mesma maneira? E aqui tem também, Suzana, um negócio que não só o que decidir, mas toda hora decidir, né? Não é porque ela é consultada, a justiça é consultada, que ela deve dar o resultado esperado por quem pede. É simples, dá para dizer não também. Não vamos tirar. Ou, vive com isso. Você foi apoiador do presidente Lula na outra eleição. Conviva com seus próprios feitos do passado, né? Sim, e olha, vamos lá. Eu tenho, inclusive, uma opinião que geralmente é pouco popular a respeito desse assunto. Eu sou contra esse tipo de intervenção, de ir até o judiciário chamando tudo de fake news, tudo de desinformação, porque sabe o que eu acredito no final das contas, Edu? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E no final das contas é a esquerda que vai ser mais calada do que a direita. Vejo o caso aqui do Carlito contando que a rede social dele caiu. E eu vejo muita gente na esquerda querendo resolver as coisas desse jeito. Ah, não pode falar, tem que derrubar a conta, tem que fechar. Então, por exemplo, quando o ministro Alexandre de Moraes começou a sair fechando conta para tudo que é lado, banindo gente de rede social, eu fui contra. Porque eu sabia que isso vai se voltar contra a gente. Porque às vezes as pessoas esquecem. O Estado brasileiro não é o governo Lula. Muita gente fala, né? O PT está no poder há não sei quanto. Não, o PT nunca esteve no poder. O PT esteve na presidência da República, no governo, no poder executivo. Nunca teve maioria no Congresso.
Entendeu? O judiciário brasileiro, indicou muitos ministros, sim, mas o judiciário brasileiro não é só o STF, são tribunais de justiça que são indicados pelos governadores, tribunais eleitorais e tudo. Então, gente, essa coisa, uma hora, ela volta contra a gente, entendeu? Então, por exemplo, veja esse caso aí do Tarcísio. É evidente que isso é uma sátira. Confundir o eleitor... Peraí, alguém acredita que o Tarcísio é o boneco Chuck e que o Bolsonaro fez uma conferência com o boneco Chuck do lado dele? É claro que não, gente. Qualquer pessoa vai rir disso. É claramente uma piada, é humor. É como se fosse uma charge. Alguém ia mandar o charginista pagar, né? O quadrinista pagar, jogar fora, queimar? Voltamos à Inquisição, queime-se os livros. Então, é claro que isso é uma piada. É uma decisão completamente absurda. Não é só o uso, a inteligência artificial é uma ferramenta, não é porque você usou a inteligência artificial que o conteúdo automaticamente é ilegal, é ilícito, você não pode divulgar. Então essa é uma decisão, isso tem um nome, censura. Censura a piada, o humor, da mesma forma que a ditadura militar botava tarja preta em cima do Pasquim. Isso é ridículo, essa decisão é abominável, entendeu? Então, isso porque nós estamos com o presidente Lula na presidência, que dirá um dia se a extrema-direita voltar ao poder, o que vai acontecer? Então, eu acho que isso também demonstra pra gente um outro ponto, para finalizar, Edu, é a farsa da extrema-direita e seu suposto discurso da liberdade de expressão. Nunca defenderam a liberdade de expressão, além de que são amantes da ditadura, onde jornalistas foram presos, jornais foram fechados, as pessoas foram caladas, as universidades foram invadidas, mataram estudantes, perseguiram pessoas, torturaram inocentes, sequestraram até crianças. Um regime odioso. E esses ratos da ditadura, a começar pelo Figueiredo, neto do ditador, aplaudem esse tipo de coisa e ainda tem a cara de pau de dizer que são a favor da liberdade de expressão. Mas se você não acredita por essa incongruência flagrante, veja esse caso. Eles são os primeiros a bater na porta do judiciário para pedir censura. Pediram a censura da pesquisa que mostrava que o Flávio Bolsonaro tinha sido massacrado por conta do áudio do Vorcaro. E deram a outra decisão absurda, censuraram até pesquisa eleitoral. E agora estão censurando o quadro de humor. Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai chegar? Então, assim, essa historinha de que a direita apoia a liberdade de expressão, isso é uma farsa. Eles são os primeiros a colocarem o cala-boca na boca do povo. É igual tratar a liberdade de imprensa como liberdade do jornalista, né? Liberdade de empresa, não é liberdade de imprensa. Não, eu acho que o que incomodou o Tarcísio, talvez, é que realmente ele parece muito com o Chuck, né? Isso me lembra aquela vez que o Brizola estava no Roda Viva e alguém disse que ele era chamado de raton. Lá em Cuba. E o Brizola disse, mas se alguém tem cara de rato, é o senhor que está me fazendo a pergunta. E o sujeito tinha uma cara de rato, que aí desmontou tudo. Então, o problema, o Tarcísio ficou incomodado porque ele parece o Chuck mesmo. É verdade. É que nem aquele garoto que tem o apelido na escola e aí resolve brigar com o apelido. É melhor ignorar Chuck, quer dizer, Tarcísio, porque senão vai pegar esse apelido, entendeu? Não adianta, acho que é por isso. Olha, e já que o Carlito citou o caso dele, eu posso citar o meu também. Você sabe que o Ali Camel era um poderoso diretor de jornalismo da TV Globo. Sim. E inclusive escreveu um livro para dizer que não tinha racismo no Brasil, etc. Esse livro é uma vergonha. É uma vergonha o livro. E, infelizmente para ele tinha um homônimo que era ator pornográfico. Chamava Ali Camel. Deus do céu. E vários jornalistas, inclusive eu, que tínhamos blogs e tal, a gente fez brincadeira com isso. O Ali Camel, jornalismo pornográfico e tal. Ele processou e ganhou. Nossa. Processou para tirar do ar, para pagar a indenização para ele, etc. É um cara que ganhava mais de 100 mil reais por mês. Porque ele queria calar a boca de quem estava fazendo uma espécie de paródia, é isso. Estava fazendo uma espécie de uma crítica bem-humorada. E aí houve esse processo. Então, essa direita brasileira, seja liberal, entre aspas, seja a extrema-direita, gosta de liberdade de imprensa só para o dono do jornal, né? Agora, se aparece jornalista independente, crítico e tal, aí eles querem tirar do ar, como fizeram aí com o Instagram, ou querem impedir a gente de dizer, ô Chuck, ô Tarcísio, você parece com o Chuck, fazer o quê? Parece fisicamente, mas talvez pareça também no terror que você implanta nas políticas públicas. Tá proibido dizer isso também, ou é só mostrar a foto? Não. Aliás, falando em homens Edu, bonitos... só fazer um acréscimo aqui rapidinho, Edu. Importante essa fala do Rodrigo. No caso, por exemplo, do processo do Abílio Brunini, eu vou ter de pagar uma indenização a ele de 12 mil reais aproximadamente,
como eu disse, por algo que eu não falei, eu repercuti uma matéria lá do Mato Grosso, que um colega de igreja dizia que ele fazia da igreja motel, citei a referência, no processo eles colocaram que eu falei isso, a minha defesa questionou, dizendo que não, que estava em uma matéria, e o ministro André Mendonça ignorou e ele venceu o processo. Então, eu estou dizendo, eu vou pagar a indenização, mas eu preciso deixar claro... Eu preciso deixar claro que eu não fui condenado por algo que eu falei, é o oposto. Eu fui condenado por algo que eu não disse. E a esposa, inclusive, do deputado Rodrigo Valadares, para mostrar esse ativismo feito por políticos, Suzana, ela me processou civilmente aqui em Aracaju também. Aí você vai perguntar por qual motivo. O regimento interno da Câmara de Aracaju proíbe que vereadores fixem moradia em outro município. E ela mora na região metropolitana. Eu recebi a denúncia, fiz um vídeo explicando que eu ia protocolar um pedido na Câmara de Vereadores para se fazer essa verificação. Ela foi e me processou porque disse que eu estava acaluniando. E estamos, inclusive, em litigância nesse momento na Justiça por algo que o próprio regimento da Câmara me permite, como cidadão, de provocar caso e falar: pesquisem se isso é verdade ou mentira. É nesse nível a censura que a extrema-direita promove. Você estava falando disso, que a pedra, né? Sim, eu acho assim, vamos diferenciar, né, pessoal? Esse caso aí do Tarcísio, isso é uma piada, dá pra ver. Por mais que a semelhança seja flagrante, né, Tarcísio, me desculpe, mas parece mesmo, nenhum eleitor vai acreditar que você estava dentro daquela caixa, que você era o boneco Chuck. Outra coisa, que é o que eu tô dizendo aqui, não é que eu sou contra a gente punir a fake news de verdade. Veja, por exemplo, o caso do Marçal, às vésperas da eleição, quando ele soltou aquele laudo falso dizendo que o Boulos usava drogas para um médico que estava morto. O próprio Tarcísio, no dia da eleição, falou que teve um salve do PCC para votar no... Isso é flagrantemente uma informação falsa. É crime. Ok, é crime. Isso está caluniando claramente uma informação flagrantemente falsa. Agora, gente, pelo amor de Deus, isso é humor, isso é piada. O nome de uma decisão dessa é censura. E a esquerda tem que tomar muito cuidado na hora de apoiar esse tipo de coisa, porque a corda arrebenta pro lado mais fraco. A conta desse pessoal, a rede social do Nicolas, isso aí vai tudo ficar de pé. Já as nossas vão cair. São os nossos jornalistas que vão ser processados e vão ser calados. Falando de Chuck, Tarcísio, continua falando de homens bonitos. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, é o político com a pior imagem. Se fosse bonito, não tinha pior imagem. Entre 17 lideranças nacionais avaliadas em pesquisa da Atlas Intel Bloomberg. O presidente do Senado tem 90% de imagem negativa e apenas 2% de imagem positiva. Esse resultado sai depois que Alcolumbre barrou a votação direta no plenário da PEC, que põe fim à escala 6x1 e determinou que a proposta fique embaixo de uma pilha de papel. A medida atrasou a tramitação de um texto aprovado pela Câmara que reduz a jornada para 40 horas semanais e garante 2 dias de descanso. Agora a pressão é para que o Senado pare de empurrar a proposta e defina um calendário de votação. Ele conseguiu, Rodrigo, ultrapassar Hugo Mota, Sim. um tanto quanto rastejante presidente da Câmara dos Deputados. É um feito e tanto. Ele pode se dar esse luxo nesse momento porque ele não concorre à eleição, né? Então a gente comentou isso já semana passada, mas importante sempre lembrar, ele a essa altura está fazendo, está construindo a imagem dele como o grande despachante dos interesses da elite econômica brasileira. Então se a Fiesp, a FEComércio e outras estão dizendo não é para aprovar 6x1, adia o quanto puder, ele fala, deixa comigo, eu seguro aqui. E o que vocês me dão em troca? Lembrem de mim, não precisa nem ser esse ano, porque esse ano eu não concorro. Eu travo aqui para vocês. Lembrem de mim, mais para frente a gente tem muito negócio junto para fazer, né? Então ele é o despachante dos interesses da elite econômica brasileira, seja da Faria Lima, seja... Nesse caso é menos Faria Lima e mais os setores da área de serviços, do comércio, da indústria, que não querem ter que contratar mais gente, né? Ou melhorar suas escalas de trabalho. Então ele está fazendo esse serviço para essa turma e pode se dar o luxo de ter 98% de reprovação. Primeiro que ele não concorre. E segundo que na hora que ele concorrer vai ser lá pelo Amapá, ele pode estar com péssima avaliação no resto do Brasil. Se garantir ali a reeleição dele na próxima no Amapá, ele está bem satisfeito. É esse personagem que está travando esse avanço importante aqui para os trabalhadores do Brasil. Eu vou fazer, Carlito, eu vou passar a palavra para você enquanto eu pesquiso aqui quantos votos teve Davi Alcolumbre para virar senador. Porque ele, né, enquanto o presidente Lula, que foi quem propôs
teve 60 milhões de votos. Deixa eu ver quantos votos teve aqui o Alcolumbre. Enquanto isso, você pode falar da beleza dele ou da imagem que cultuam a respeito dele, Carlito. Fique à vontade. Então, nos bastidores, a gente tem uma piadinha interna, não entre nós aqui, né, mas nos bastidores do campo da esquerda, para se referir ao Alcolumbre, mas do jeito que anda o judiciário, a gente tem que tomar o cuidado. Mas, basicamente, era uma alusão a um humorista que participava de um programa de TV, em um canal que era concorrente da maior emissora do Brasil, só que a gente acrescentava a região do Alcolumbre, que é o Amapá. Então, a gente geralmente chamava ele do mesmo nome desse humorista, mas o Amapá, né? Acredito que todo mundo entendeu que a semelhança não nega, né? Apesar do humorista já ter falecido, mas era um apoiador do Bolsonaro, inclusive. O que é interessante nessa história é a tabelinha, né? Quem pega, por exemplo, esses comparativos do ano passado, observa que o Alcolumbre começou 2025 na liderança ali, como o político mais rejeitado do Brasil, quase que empatado com o Sérgio Moro e com o Arthur Lira. O Hugo Mota, em algumas pesquisas, aparecia em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Aí veio à tona aquela informação de que o Hugo Mota tinha apertado a mão do Haddad, tinha feito um acordo com o governo e no dia seguinte deu de ombros com o acordo e começou ali a expor tudo aquilo que a sociedade se revoltou e passou a chamar, inclusive, o Congresso governado neste momento, né, o presidido pelo Hugo, a Câmara dos Deputados presidida pelo Hugo Mota, de Congresso Inimigo do Povo. E ali ele trocou de lugar com o Alcolumbre. Então, acredito que desde maio do ano passado, junho, o Alcolumbre estava em segundo lugar e o Hugo Mota liderando ali a pole position na rejeição dos políticos do nosso país. Mas aí eu acredito que esse conforto que bem lembrou o Rodrigo, o Alcolumbre tem nesse momento de não disputar a eleição. E eu até acho, viu, Rodrigo, que talvez seja combinado com o próprio Hugo Mota, porque ele vai para a reeleição esse ano. E ainda quer eleger o pai com o apoio do presidente Lula na Paraíba. Porque sim, quase 70% do eleitorado da Paraíba declaram ali apoio ao presidente Lula em algumas cidades e no estado em torno de 60% aproximadamente. Tanto que o pré-candidato, que se não me falha a memória é do PP, o pré-candidato ao governo lá, já disse que independente do que o Ciro Nogueira decidir, se vai apoiar Flávio, se não vai apoiar, o voto dele é em Lula e acabou. Né? Isso, palavras do próprio pré-candidato lá na Paraíba. Então, eu acho que é estratégico, viu, Edu? Não acho que é da boca para fora, não. Por que eu estou dizendo isso para você? Já estava costurado praticamente, com 100% de certeza, que quem pegaria a relatoria da PEC do fim da escala 6x1 seria o senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Ele tem uma boa relação com o senador Davi Alcolumbre, ele já tinha relatado a PEC 148 de 2015 do senador Paulo Paim, que é muito similar à PEC do fim da escala 6x1, e já estava praticamente confirmado ali que o senador Rogério Carvalho pegaria essa relatoria. E aí o que aconteceu? Isso foi vazado, que eu acredito que o próprio Alcolumbre deixou vazar, pelo que eu percebi, esperando um aceno, Suzana, do presidente Lula, falando, ó, obrigado por passar a relatoria para um senador do PT, vamos sentar à mesa para tomar um café de novo. Só que o presidente Lula não fez isso. E é o que aconteceu. Ele agora passou, entre aspas, essa indicação para o Otto Alencar, que provavelmente vai escolher o senador Omar Aziz para pegar essa relatoria. Então, eu acho que o Alcolumbre está nessa brincadeira de puxar a corda, afrouxar a corda, só que na prática, quem perde com isso, de imediato, é a classe trabalhadora, porque essa discussão pelo fim da escala 6x1 fica guardada, e também respinga na base do Alcolumbre. Quando eu falo base, base política, não quer dizer base de eleitores necessariamente, porque ele é um dos caciques do União Brasil. Então, o União Brasil vai ser taxado durante esse período de campanha como o partido que é contra o fim da escala 6x1. Inclusive, olha a ironia, o motivo que derrubou o meu Instagram foi um vídeo falando justamente disso, né? De que um pré-candidato do União Brasil disse que defende o fim da escala 6x1, mas o partido dele tem feito tudo para atrapalhar. E a prova está aí. Não só aquela fala do Valdemar, né, com um dos sincericídios que ele cometeu em um evento com o Rueda, onde eles disseram que dariam a vida para não se passar o fim da escala 6x1, aí vem agora o Alcolumbre e fala o que fala e faz o que faz. E sabe o que é que me deixa mais incomodado de tudo isso, Rodrigo, Suzana e Edu? É a maneira como ele se porta, né? Que é um absurdo, parece que está tendo uma orquestração do governo, alguns grupos políticos. Querido, a gente votou nos políticos que estão te pressionando para justamente aprovar aquilo que nós, o povo, queremos. Não é isso que diz a Constituição?
todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes eleitos, ou nos termos desta Constituição, se a gente não pode estar lá em 200 milhões de brasileiros, a gente vai tentar a representação naqueles 127 deputados de esquerda que nós votamos e nos 16 senadores de esquerda que nós votamos. E se não aguenta, porque na antiguidade o cargo de senador era para quem era maduro, deixa o cargo. Só que aparentemente é muito bom. E ali atrás dele, para finalizar a minha fala, está o Alessandro Vieira, que ele deu tudo que é pauta importante entre 2025 e 2026, e no final das contas o Alessandro Vieira desmoralizou não só o próprio Alcolumbre, como de certo modo o Senado com aquele relatório patético na CPI do crime organizado. São 166 mil os votos que teve Davi Alcolumbre para virar senador da República. Um vereador em São Paulo eleito tem, em média, tem os que tem mais, tem os que tem menos, 150 mil. Né? Para representar os interesses do Amapá, perfeito, não há questão nenhuma. Para representar o povo do Amapá diante de questões nacionais, fantástico, está certo, foi eleito pela maioria do povo amapaense. Agora, para representar os seus próprios interesses contra aquilo que é apresentado em termos de legitimidade pelo presidente da República, são 60 milhões contra menos de 200 mil. Vamos trazer a política para o esporte. Uma intervenção do governo Trump na FIFA provocou polêmica na Copa do Mundo. Segundo o jornal da New York Times, o presidente americano telefonou para Gianni Infantino, presidente da FIFA, e pediu a revisão da suspensão do atacante Folarin Balogun. Pediu a revisão? Não, ele pediu para suspender o cartão. Horas depois, a FIFA deixou a punição em regime probatório por 1 ano e liberou o Balogun para jogar contra a Bélgica pelas oitavas de final. A FIFA não citou nada de Trump na decisão. O Balogun tinha sido expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia-Herzegovina. Segundo o Jamil Chad, a Casa Branca chegou a montar um dossiê contra o árbitro que vem a ser o brasileiro Rafael Claus, que foi quem expulsou o jogador dos Estados Unidos. O lance foi confirmado pelo VAR, mas, mesmo que o lance fosse um absurdo, marcação de campo é marcação de campo, tem que prevalecer. Pensando desse modo, a UEFA, que é a entidade que comanda o futebol europeu, divulgou uma nota oficial em que critica duramente a decisão da FIFA, dizendo que a liberação de Balogun cruzou uma linha vermelha. A UEFA afirmou que a medida é inédita, incompreensível e injustificável. Vale a pena falar desse assunto, porque junta muita coisa, né? Junta geopolítica, futebol e também a política propriamente dita, pressões e utilização da política como meio de chegar a resultados, né, Suzana? Com certeza. Esse caso mostra pra gente, assim, a total desmoralização da FIFA. É, assim, uma vergonha, um escracho com o futebol, essa decisão tomada pela FIFA, porque se a gente já sabia que a FIFA era um esgoto de politicagem, agora abriram o bueiro e saiu para fora todo o lamaçal, né? É vergonhosa essa decisão que foi tomada. A gente já tinha visto o que fizeram com a seleção do Irã, que já era patético, a gente comentou aqui na TVT o que foi feito, fizeram de tudo, os Estados Unidos fizeram de tudo para prejudicar a seleção iraniana, e tudo com autorização, tudo ou com, no mínimo, a vassalagem da FIFA em relação ao que foi feito com a seleção do Irã. E se alguém tinha dúvidas de que o presidente da FIFA está de joelhos para os Estados Unidos, foi essa decisão tomada agora, que desmoraliza completamente o esporte. Porque como assim? Inventaram um novo cartão no futebol agora? O cartão Trump tem um amarelo, tem um vermelho e tem o cartão de crédito do Donald Trump. O cartão Trump, né? Então assim, se é expulso do jogo, o jogador saca ali o cartão Trump, ele põe na cara do juiz e ele fica em campo. É isso que aconteceu, entendeu? Então assim, eu acho que isso só revela, a FIFA é só mais uma das instituições do Ocidente, desse mundo que a gente conhecia aí, até mais ou menos ali pré-crise de 2008, que está derretendo, né? A ONU derretendo, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, derretendo, e a FIFA é mais uma dessas instituições
que estão derretendo, mostrando a falência moral que é o Ocidente. Nunca existiu equilíbrio, nunca existiu igualdade entre os clubes, nunca existiu nada disso. Da mesma forma que na ONU nunca existiu uma real comunhão, uma real paridade ali entre os países, certo? A OMC nunca foi feita para, de fato, favorecer todos os países, mas determinados grupos. E a FIFA nunca foi feita para, de fato, fazer um futebol que ajudasse a todos os países, né? Ou, no mínimo, desse regras iguais. Sempre o poder, o dinheiro, né? A conta bancária que falou mais alto, ou o país mais poderoso que falou mais alto. E o Donald Trump provou isso. Deu uma ligadinha lá para a FIFA e um cartão foi ali, né, uma penalidade foi suspensa. A Federação da Bélgica diz que está assim, estarrecida com essa decisão, porque eles não fizeram isso nem com uma seleção sul-americana, né, que seria até assim mais esperado dessa turma. O nível de vassalagem é tão grande que eles estão prejudicando até mesmo a seleção europeia. O que também comprova, né, jogando aqui para a geopolítica, o que virou a Europa também, né? São os subalternos dos Estados Unidos. Muito, os Estados Unidos pisam em cima da Europa quando quer e eles dizem cala a boca e obedece. E é isso que está acontecendo. Essa Copa é uma vergonha. Os Estados Unidos é o pior anfitrião das Copas do Mundo, da história das Copas do Mundo, são os Estados Unidos. Nunca mais deveria ser anfitrião de uma Copa do Mundo, porque se você não consegue garantir a entrada dos árbitros, a entrada dos jogadores, o mínimo de respeito, certo? As regras básicas da FIFA, por que se permitiu sediar uma Copa do Mundo lá? É lamentável. Eu estou aqui pensando, Rodrigo, em cima disso que a Suzana está falando. Hitler, em 1936, quando a Olimpíada foi na Alemanha, ele ficou louco da vida. Sim. Ele tirou as calças pela cabeça. Mas ele não pediu para ninguém ir lá tirar a medalha de ouro do Jesse Owens. Tiveram que aguentar o Jesse Owens ganhando dos alemães então, ali. Né? Ele não teve essa audácia que o Donald Trump tem. E pior, se não teve essa audácia é porque ninguém deu essa audácia para eles. Sim. E a FIFA deu. E a Suzana comparava com a ONU, né? Na ONU você sempre teve o Conselho de Segurança. Então você tem todas as nações, teoricamente, com uma nação, um voto, mas tem 5 com o super trunfo. A bomba atômica. O super trunfo do Conselho de Segurança. A gente não sabia que na FIFA tinha isso. Então vão oficializar que tem o super trunfo? Como é que é isso? O país da casa pode pedir para suspender, para tirar o cartão? Ou são só os Estados Unidos mesmo? Vai oficializar dessa forma? E cria um problema prático também, porque ontem, por exemplo, a Inglaterra ganhou do México num jogo que foi uma batalha incrível. E a Inglaterra teve um jogador expulso nesse jogo, o Jarrell. Foi expulso justamente, deu uma entrada dura, vermelho. E agora? Vão suspender a suspensão do Jarrell da Inglaterra também? Vão permitir que o Jarrell jogue a próxima partida? Ou isso só vale para os Estados Unidos? Porque, gente, vai ser um escândalo. Aliás, o técnico da Inglaterra já está nas entrevistas falando. Como é que vai ser? Nós também queremos. O Harry Kane pode ligar lá pro Infantino e pedir para tirar o cartão do nosso jogador também? A Inglaterra fica difícil porque está meio que sem primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro está saindo. Não tem primeiro-ministro enfraquecido. Mas, gente, é uma esculhamba. O Trump, né? Eu acho que assim, o governo Trump é um sinal de decadência do chamado mundo ocidental, né? Só que a decadência pode ser prolongada e perigosa ao mesmo tempo. E é um sinal de decadência que está atingindo tudo, inclusive o futebol, que tinha regras assim a cada 4 anos, com uma certa regularidade, a tradição de tratar relativamente de maneira equânime todos os países. E afeta, vamos falar, um juiz brasileiro. Foi um brasileiro que deu esse cartão vermelho contra o atleta dos Estados Unidos, o Rafael Claus. Né? Você até citou, né, a matéria do Jamil Chad, dizendo que os Estados Unidos teriam feito um dossiê contra o Rafael Claus para obrigar o Infantino a tirar o cartão e permitir que o jogador atue. Então é um negócio completamente fora do normal. Olha, Eurico Miranda, nos seus melhores tempos no Vasco da Gama, não faria o que o Trump está fazendo. Só falta o Trump entrar no campo agora e mandar apagar a luz se os Estados Unidos estiverem perdendo o jogo. Eu lembro dos momentos de Eurico Miranda, Caixa d'Água, Caixa d'Água, que era o presidente da Federação do Rio, que também era o Eduardo Cunha do futebol. Eduardo Viana ou Caixa d'Água. Ou Caixa d'Água. A catimbagem chegou longe, hein? Pelo amor de Piteira, Deus. os mais antigos, vamos lembrar o Otávio Pito Guimarães, o Tata Piteira, com a sua piteira resolvendo... Que era aqui do Juventus da Moca. Não, é do Rio de Janeiro. Do Rio. Que foi presidente da CBF, quando a CBF diz que não tem condições de criar um campeonato e criar a Copa União. Que depois foi dar no Campeonato Brasileiro. Eles vão esculhambar a Copa do Mundo desse jeito. Desse jeito.
Carlito, você tem que sair agora, então você tem 1 minuto e meio para esculhambar a FIFA, o Neymar, ou a seleção brasileira, ou todos ao mesmo tempo. Fique à vontade. Eu acho que o Neymar, a desmoralização dele acontece por si só, né? Um cara que tem mais de 200 milhões de seguidores na internet, era uma referência do esporte, e se porta como subcelebridade de reality show de Instagram. Acho que não precisa nem falar muita coisa sobre ele. Sobre o Infantino, vou pedir pro Lula entrar em contato com ele para anular a derrota da Noruega contra o Brasil. Afinal, não é justo, né? Um atacante daquele tamanho como o Haaland fazer 2 gols. Então, abrir um precedente também para o Brasil e para o povo brasileiro. Vou pedir pro presidente Lula ligar pro Infantino para anular a derrota do Brasil. É patético, né? Lamento de verdade. O futebol, que é o esporte que geralmente une as pessoas. A gente lembra que o Brasil já parou guerras em alguns lugares do mundo para se ver o futebol brasileiro jogar. Hoje, além do futebol do Brasil estar medíocre, não se esconde mais o que a gente chama de sport wash, né, envolvendo o futebol. Lamento. É esporte dirty nesse momento, não é esporte wash. É esporte deixando sujo e não limpando as imagens. Carlito, viva o nosso Confiança. Aliás, o Confiança na Série C tá ali no limite. Secar o Itabaiana hoje pra gente não ir pra zona de rebaixamento, né? Porque o Itabaiana é um dos grandes adversários que tá na zona de rebaixamento. Vamos lá, futebol de Aracaju e de Sergipe como um todo. Vamos reagir. Obrigado, Carlito. Falou do Neymar. Neymar se despediu de Copas do Mundo como protagonista da eliminação do Brasil para a Noruega. Entrou no segundo tempo com o jogo empatado, mas teve atuação discreta. Nos acréscimos converteu um pênalti, provocou o goleiro norueguês e se envolveu em confusão com adversários. Depois do apito final, o Neymar chorou no gramado e foi consolado por companheiros e familiares. Aos 34 anos, ele disse que chegou ao fim da trajetória dele em mundiais. O primeiro jogo dele na seleção foi nesse mesmo estádio e agora foi o último. Você já escolheu para quem vai torcer a partir de agora? As oitavas de final da Copa continuam hoje com 2 jogos que prometem bastante. Às 4 horas, Clássico Ibérico, Portugal e Espanha, um dos confrontos mais aguardados dessa fase. E mais tarde, às 9 da noite, Estados Unidos enfrentam a Bélgica, também em busca de uma vaga nas quartas. Para saber onde assistir essas partidas, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, que está na tela, QR Code que está na tela, e conferir todas as informações no site da TVT. O jogo de hoje de Estados Unidos e Bélgica ganhou uma aura diferente a partir dessa pataquada que fez os Estados Unidos da América. Agora o mundo inteiro está torcendo para a Bélgica. Se não estivesse, agora vai estar, né? Até porque se passar os Estados Unidos, seja por que motivo, a chance de ter vindo pressão por cima também pode ser levada em consideração, né? Com certeza. A gente, vindo da FIFA aí, a gente pode esperar agora qualquer coisa, né? Mas o Carlito falou aí, vamos pedir pro Lula ligar aí pro Infantino para anular a derrota do Brasil. Eu acho que nem assim salva a nossa seleção, viu, Edu? Nem anulando os gols do Haaland, nem se a gente jogasse de novo, nem se desse um replay, eu acho que ia salvar a nossa seleção. Acaba sendo melhor ser desclassificado agora do que mais para frente. Rapaz, aliás, o Neymar resolveu brigar com o sujeito que foi o melhor jogador da Noruega, que foi o goleiro. O Haaland fez os 2 gols, mas o goleiro jogou muito também, pegou pênalti, fez umas 2 ou 3 defesas. Bela partida. Inclusive aquela que quase saiu um gol contra da Noruega, ele voa para trás e dá um tapinha, a bola bate na trave. Foi. Aí o Neymar é uma coisa patética, rapaz. Você vai provocar o goleiro, tá 2-0 para o adversário, você devia tentar fazer o gol e correr para... Né? A gente sabia que não ia acontecer nada, porque faltava 1 minuto só, mas... Pelo menos tentar, né? Não, ele resolve que ele acha que tudo é em relação a ele. É uma disputa dele com o goleiro. O goleiro espertamente transformou nisso o pênalti, né? E o Neymar mostra que tem uma cabeça de vento, né? Que não tem condição nenhuma de liderar coisa alguma. Eu só tenho uma opinião assim, muita gente criticou demais. O Brasil ficou muito atrás esperando a Noruega e isso é contra a tradição do futebol brasileiro. De fato mas o nosso técnico Ancelotti é um italiano, e italiano joga assim. Então se escolheu o italiano, era assim. E olha, o esquema tático teria dado certo se o Brasil fizesse o gol, porque jogando atrás o Brasil deu a bola para a Noruega vinha para cima, e o Brasil deu vários contra-ataques, tomou a bola, teve o pênalti, teve o lance do Endrick, que o Vini coloca ele na cara do gol. Teria ganho o jogo, apesar dessa tática de deixar a Noruega jogar mais. Acontece que os nossos atacantes
não foram efetivos, né? Faltou ali. Ah, mas é feio ver o Brasil jogar assim. Ah, eu também acho, mas, gente, do jeito que tá a seleção, talvez fosse a maneira mais inteligente de jogar. A hora que ele colocou o Neymar para o talento entrar em campo, abriu o meio de campo, o Brasil ficou sem marcação, o Endrick não sabe marcar ninguém, o primeiro gol saiu assim, o Endrick deu fez uma jogada patética lá pela direita e deixou o cara cruzar na cabeça do Haaland. Né? O Endrick, agora a gente também entende por que o Ancelotti não botava o Endrick. Olha, eu li um negócio ontem, logo depois do jogo as pessoas escrevem meio de cabeça quente, né? Claro. Hoje em dia tem aquela... Porque o Brasil estava jogando a italiana. Eu falo, mas o técnico é italiano. Você queria que se ele tivesse nascido aqui no Jardim Ângela, ele não ia jogar a italiana. Ele ia jogar mais parecido com o Cafu, né? Pois é. Mas, enfim. Gente, vamos torcer para Portugal hoje, ou para a Espanha, enfim, mas já deixei aqui o meu lado muito marcado. E amanhã a gente vai se encontrar de novo a partir das 10h30. Eu, a Suzana, o Rodrigo e vocês em casa. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigado. Durante as comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fez um discurso marcado por ataques ao comunismo e pela defesa na mudança de regras eleitorais do país. Trump afirmou que os Estados Unidos nunca serão um país comunista. Voltou a criticar o voto pelo correio, preferido dos democratas, além de defender um projeto que exige comprovação de cidadania para todos os eleitores. Trump também aproveitou a cerimônia para exaltar o nacionalismo americano e reforçar o discurso contra a oposição em mais um movimento que mistura celebrações oficiais com disputa política nos Estados Unidos. Como toda segunda-feira nesse horário, a gente recebe sociólogo, escritor, analista internacional, Leogênio Mirran. Professor Leogênio, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, meu caro amigo. Boa tarde aos nossos espectadores. Então, você já citou aí a questão, né? O fantasma do comunismo ronda novamente aí as televisões, ronda as análises e ronda o imaginário dos políticos e dos líderes, né? Especialmente o presidente dos Estados Unidos, né? O chefe do imperialismo, né? Na verdade, esse discurso que ele fez, o comunismo que ele menciona, é a China, viu? É a República Popular da China. É o grande medo dos Estados Unidos hoje. A China, diferente da antiga União Soviética, que acabou em 1991, o Partido Comunista da União Soviética, fundado por Lenin no ano da Revolução, em 17, o Partido Comunista da União Soviética, ele era um propagador da ideologia socialista, comunista, bolchevique, ele era um difusor. Lenin mesmo defendia a Revolução Mundial. Claro, a Revolução Mundial, mas feita a partir da Revolução dos países, não a Revolução ao mesmo tempo no mundo inteiro. Isso quem defendia era Trotsky. Então, o partido da União Soviética era um difusor do socialismo e do comunismo. O Partido Chinês não. O Partido Chinês fez a Revolução Popular na China, 1º de outubro de 49, proclama a República Popular da China, mas ele está na dele. E hoje, o medo da China é no sentido do seu crescimento como potência econômica. Para você ter uma ideia da importância da China, dos 34 países latino-americanos, e o Brasil entra nisso, de língua portuguesa, 22 já possuem acordos de cooperação das chamadas Rotas da Seda. Só 12 estão de fora. O Brasil é um deles. Eu aqui, pessoalmente, acho que nós não assinamos, mas por uma certa covardia aqui no sentido positivo do termo, não negativo, porque a pressão de Washington é muito grande para o Brasil não assinar isso. Mas tudo bem, nós não assinamos, não estamos nas Rotas da Seda, mas vocês não imaginam a quantidade de obras e empresas que a China tem no Brasil. A BYD, que comprou a planta da Ford lá em Camaçari, na Bahia, é impressionante o investimento. Falando em Bahia, a ponte
que vai ser feito lá entre Salvador e acho que é Itaparica, aquela ilha, Uhum. 14 quilômetros, é a maior ponte sobre água. Ah, não, professor, mas a ponte Rio-Niterói é maior. Não, mas a ponte Rio-Niterói, um trecho dela é sobre terra. Então é a maior ponte sobre água que é feito no Brasil. Não, mas, professor, mas você está defendendo uma empreiteira chinesa? Não. Os engenheiros que vão fazer essa ponte são engenheiros brasileiros. Os operários são brasileiros. A empresa é uma empresa, mas o lucro, o desenvolvimento é todo nacional, né? Então, veja, a chamada rota transoceânica, quem está fazendo é uma empresa chinesa. O Brasil vai lá em, acho que é Arica, no Peru, nós vamos desembocar, né, nossas exportações lá pelo Peru. Ou seja, nós não estamos na Rota da Seda, mas temos uma série de projetos chineses em curso, e isso não há nenhum problema. Não é uma aversão aos Estados Unidos. Quantas empresas e projetos dos Estados Unidos tem no Brasil? Muito mais do que a China. Acontece que eles aprovaram uma lei de segurança, que eles chamam Lei de Segurança Nacional e Internacional. Antes tinha a lei do Biden, cada presidente faz a sua. A do Trump é do ano passado, né? Porque ele foi eleito em 24. Ele aprovou logo no primeiro ano de mandato, e essa lei ela reconhece que os Estados Unidos já não conseguem mais ser o hegemon mundial. Apesar de terem, o número é sempre, o número que eu vou falar aqui nunca é um número verdadeiramente absoluto, 836 bases militares em 109 países. Então não é um número preciso, não tomem isso como uma informação absoluta, mas é próximo disso. Apesar de ter todo esse número espalhado em mais de 100 países, eles decidiram que não tem condições de ser um hegemon, né? Uma potência hegemônica mundial. Então, eles estão saindo do mundo, saíram do Afeganistão, saíram da Síria, do Iraque, devem se afastar do Oriente Médio como um todo. Não consegue mais manter aquela hegemonia, eles vão cair fora, né? Você vê, não conseguiram proteger as bases que ele tem lá. O Irã destruiu ou danificou todas elas, né? Mas e agora? Vão fazer o quê? Agora a questão é hemisférica. Eles vão tomar conta do hemisfério. E a China está, não é com um pé, está com os dois pés aqui no hemisfério. Eles estão até acusando a China de estar tomando conta do canal do Panamá, o que é uma mentira deslavada. A China tem uma série de contratos ali, de guindastes, de locomoção, de cabeamento. Tem uma série de serviços que empresas chinesas prestam, como empresas do mundo inteiro prestam. O Canal do Panamá é um complexo impressionante, logístico, industrial ali. Então, tem empresas do mundo inteiro lá. Então, é mentira que a China está tomando conta do canal. Isso é propaganda para eles jogarem terrorismo. Até o presidente Molino lá já repudiou esse tipo de atitude. É uma forma deles tentarem retomar o canal que foi passado para o Panamá na gestão do presidente Jimmy Carter, se não estou enganado, 79, 80, uma coisa assim. Então, veja, agora a onda é hemisférica. Eles vêm com tudo para cima dos países dos 34 e estão fazendo tudo, manipulando eleições, né? Jogaram tudo no Peru, vocês viram aí o resultado, né? A mulher lá, a filha do ditador, ditadorinha né? Ela é uma mulher de extrema direita, ganhou apertadíssimo, 40 mil votos de diferença, numa eleição que nós tivemos aí 3 milhões e meio de brancos e nulos. E mais de 6 milhões deixaram de votar. Não é? Ela ganha por 40 mil. Ganhou. As regras são essas, ganhou. Não é? 25 milhões de votos válidos, ela ganhou por 40 mil, apertadíssimo, 0,02 a diferença. Né? Ganhou na Colômbia, né? Apertadíssimo, 200 mil a diferença. Né? Mas eles estão jogando tudo e vão jogar no Brasil. Vão jogar no Brasil. Acontece que o candidato deles no Brasil é
além de fraco, é muito ruim e tem o maior telhado de vidro da história de todos os candidatos desde 1989. Então, esse é o cenário, precisa criar aí um fantasma, que é o fantasma de comunismo. Aliás, não sei se você leu o Manifesto Comunista de 1848, né? Um fantasma ronda a Europa. É o fantasma do comunismo, né? Está O rondando aí marxista, faz o um Marx, tempinho. está rondando faz um tempo, né? Os materialistas falando de fantasma, né? O Marx, Uhum. eu não recomendo como principal livro para começar a iniciar o pensamento marxista, mas é um livro que todo mundo tem que ler. Então ele tá reeditando, ele está lembrando aí o fantasma para deixar todo mundo, mas isso não vai adiantar nada. Agora, nos Estados Unidos, para concluir, eu sei que estou falando muito, nos Estados Unidos, os tais socialistas democráticos, né, porque lá tem que falar democrático, para mim todo socialismo é democrático, mas lá, como é tão demonizado o socialismo, lá tem que dizer, eu sou socialista, mas sou um socialista democrático, viu? Lá os socialistas democráticos estão ganhando muitas primárias aqueles negócios das eleições primárias para a Câmara, porque essa onda do Mandame, né, o prefeito de Nova York está apoiando, né, todo mundo, e a ala muito mais à esquerda, né, a ala do Bernie Sanders, do Partido Democrático, está vencendo as eleições. Né? Então, a turma que gosta lá da cor vermelha, ele que pensa que lá os Estados Unidos não vão ser nunca. Comunistas não vão ser mesmo, né? Mas vai ter muita gente socialista lá nos Estados Unidos. Né? É E o isso. interessante é que o vermelho lá é a cor do Partido Republicano. Então, Pois fica é até o difícil de contrário. quem é quem, né? Olha lá e fala quem é quem. Democrata é azul lá. É isso aí. Agora, professor Lejane, deixa eu só fazer um registro aqui, lembrando para quem está nos assistindo e quem está em casa, por exemplo, quer sair para a rua, que nós também estamos no TikTok, também estamos transmitindo o nosso TVT News primeira edição nesta plataforma também, é só você dar uma procurada lá que você nos encontra no YouTube e também no TikTok. Agora, professor Lejane, guerra entre Rússia e Ucrânia, tem uma escalada de uma ofensiva russa. Hoje de madrugada, mísseis e drones atingiram Kiev e mataram pelo menos 12 pessoas. No leste da Ucrânia, uma disputa por uma cidade estratégica na região de Donetsk aumenta a tensão. E o presidente Putin foi informado de que a área teria caído nas mãos russas, só que Zelensky negou. Diz que as forças ucranianas seguem na defesa. Moscou também acusa Kiev de recusar uma trégua temporária para a retirada de corpos de soldados mortos. É uma guerra que acabou ficando mais longe do topo da página dos jornais, como se costuma dizer, mas que continua sangrenta e que continua, professor. Então, essa é uma guerra que alguns falam que vai entrar 2027, ela não tem perspectiva de acabar. Os 10 pontos que a Rússia apresentou faz tempo para qualquer proposta de paz começa com o item 1, que o Zelensky não está autorizado a aceitar, todos os outros 9 pontos, então, não passa para o item 2 se o item 1 não é aceito, porque o Zelensky hoje é um testa de ferro da União Europeia, não é nem mais dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos lavaram a mão disso. Qual é o item 1? Né? O item 1, que é sem esse item 1 não vai para frente a discussão. O item 1 é reconhecimento da soberania da Rússia sobre os 4 territórios conquistados. A verdade é que os 4 territórios não estão 100% conquistados. Né? Essas imagens que nós estamos vendo, eu vou falar aí da mudança da estratégia da Rússia. Esse bombardeio foi o maior bombardeio em 4 anos e 4 meses de guerra. Eu não tenho o número preciso de dias de guerra, é só fazer as contas. Ela começou em 24 de fevereiro de 22. Nós estamos em 4 de julho de 26, né? 4 meses e quase 4 anos e quase 4 meses de guerra. Vai para 5 agora, dia 24, dia 22, né? Dia 24. Então, veja só, como eu falei, na região do Donbas,
porque esses 4 territórios fazem parte de uma região chamada Nova Rossia. O nome está dizendo, é a Nova Rússia. É uma região dentro da Ucrânia onde só mora russo, russos étnicos. O que são russos étnicos? Na época da União Soviética, eles mandavam russos para ajudar todas as outras 14 repúblicas soviéticas, né? Porque não era, a Rússia era uma das 15. A Ucrânia era a República Soviética Socialista da Ucrânia. Mas os técnicos vinham da Rússia para ajudar. Era a maior república soviética. Então, essa região, chamava Nova Rossia, vai até Odessa, que eu não estranharia se a Rússia chegasse em Odessa e tomasse Odessa, mas não está lá. Então, Kherson e Zaporízhia não fazem parte exatamente da região do Donbas, né? Que é Lugansk e Donetsk. Então, essas duas, Lugansk e Donetsk, é uma região que é praticamente 100% habitada por russos étnicos. Essas outras duas é uma ampliação. A Rússia, então, entrou no Donbas porque, durante 8 anos, de 14 a 22, Kiev bombardeou o Donbas e matou 10 mil russos étnicos. Eu estou aqui, então, explicando os motivos da origem da guerra. Aí a imprensa ocidental sempre usou o termo assim, a Rússia invadiu o Donbas. Não, não é considerado invasão o que a Rússia fez, porque a Rússia tomou uma atitude. Putin decidiu entrar no Donbas com base no artigo 51 da Carta das Nações. Ah, professor, o que diz esse artigo? Esse artigo diz que povos e países têm direito em defender os seus nacionais, aí entre vírgulas, inclusive pelas armas, está entre vírgulas, sempre que eles estiverem sob risco. E o Putin demorou 8 anos para tomar essa decisão, esperou 10 mil morrerem. Então, a hora que ele decidiu entrar no Donbas para defender os seus nacionais, 10 mil já tinham morrido. Então, ele estava inteirinho com a razão, escolado no direito. Bem, professor, mas aí ele foi até... Aí ele entrou em Kherson e Zaporízhia, né, que não é o Donbas, mas moram 80% de russos étnicos e os seus filhos, que já não são russos étnicos, mas só falam russo. Então, não são russos étnicos, eles não falam ucranianos, né? Aí que eu estava dizendo para você. Bom, e aí, finalizando também, nosso tempo é curto, a Rússia mudou de tática. Por quê? Porque na linha de frente dos dois exércitos, ela conquista diariamente 1 quilômetro, 2 quilômetros quadrados de território ucraniano, todos os dias. No mano militar, como diz, a Ucrânia está recuando a cada dia. Eu acompanho os sites militares, você vê, né, eles vão rachurando assim, as cores vão aumentando. A Ucrânia perde terreno. Mas como ela não reconhece a soberania, ela prefere continuar, porque a função... A Ucrânia perdeu metade da sua população, era 20 milhões, tem 10. Onde foram os outros 10? Morreram? Não, não morreram. São refugiados na Europa. Como eles são loiros de olhos verdes, não todos, né? Eles são bem-vindos, né? Então, eles são bem recebidos, né? O Estado colhe imposto, o recrutamento é feito à força, ninguém quer ir mais para o fronte. O exército ucraniano, que era o maior da Europa, já foi formado 3 vezes. Disse, não, ninguém fala quantos morreram, né? Mas fala-se em 1,5 milhão de mortos. Do exército, das forças armadas, não de civis. Civis nós sabemos. Como a Ucrânia não ganha, o que eles estão fazendo? Com ajuda militar europeia, drones, eles passam por cima da linha de frente e estão atacando o interior da Rússia, com drones que atingem 25 a 200 quilômetros. E estão atingindo refinarias russas
e estão atingindo Moscou, o centro da capital. E aí, os últimos dias, atingiram escolas, matando criancinhas. Aí o Putin, então, se viu pressionado, porque a linha que eles adotaram não é terra arrasada na Ucrânia. Por quê? Porque eles são primos, eles são irmãos, eles são eslavos da mesma etnia. A Rússia nasceu em Kiev, Rus-Kiev, a Rússia é lá de Kiev, a Ucrânia é uma criação de Lenin e de Stalin, nunca existiu essa nação, né? Então veja que eles nunca foram de passar o rolo compressor. Agora, como a Ucrânia está atacando civis, ele decidiu então ontem fazer o maior ataque à capital Kiev. Então, as imagens que nós vimos aí, ele está atacando, olha aí, até inclusive bairros civis, e os danos estão sendo grandes. Não, danos da infraestrutura, e estão morrendo, infelizmente, também civis. O objetivo de ataques como esse, evidentemente, é criar esse pânico, esse terror na população e pressionar, porque parte da população ainda apoia esta guerra que não tem mais nenhum sentido. Tem que derrubar esse governo que não tem mais legitimidade, cujo mandato eleitoral do presidente Zelensky venceu dia 10 de maio de 2023. Então, o objetivo também é esse, de criar esse pânico na população, pressionar esse governo que já não tem mais legitimidade, removê-lo e, quem sabe, colocar alguém no lugar aí que faça definitivamente um acordo de paz com a Rússia. Professor Lejane Mihan, obrigado pelas explicações, por nos ajudar a entender fatos que estão acontecendo agora, fatos que começaram a acontecer, essa última leva de ataques, ainda na madrugada de hoje. Obrigado. A gente se encontra quarta-feira, professor. Um abraço. Boa semana para vocês. Tchau, até mais. Um abração. Tchau, tchau. Quero agradecer também você que esteve conosco até agora também no TikTok, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, e claro, no nosso canal 555 em todo o país, na banda KU da Antena Parabólica e também em operadoras pelo Brasil, além daqui em São Paulo, canal aberto, canal 44. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí 4 horas da tarde o Dom Ernesto na apresentação do TVT News, segunda edição. A gente volta amanhã às 10h30 da manhã. Uma boa tarde para você. Até lá.